muito bem-vindo ao 4º episódio do Divergente Podcast. Eu sou o Jorge Aliani. Eu sou Daniela Matei. Nós estamos aqui com um convidado muito especial hoje, mas antes eu quero avisar vocês que este episódio, como todos os outros, tem o apoio da Clínica Terapeutiar. Se você está precisando entender como você funciona, se você precisa de um diagnóstico para saber se você tem algum transtorno realmente, eu recomendo que você vá até lá. Foi onde eu descobri o meu autismo aos 48 anos de idade. Então, Clínica Terapeutiar, o link está aqui na descrição desse vídeo para você conseguir entrar em contato, beleza? E hoje estamos com quem? Dr. Pedro Hermínio, nosso Oi. diretor, responsável técnico médico da Clínica Terapeutiar. Ah, é diretor da clínica. Eu perguntei se vocês trabalham juntos, ele falou, a gente trabalha juntos. A gente trabalha Não junto. contou a real, olha só. Sim, sim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E aí, o Pedro, você é psicóloga e você é psiquiatra. Sou psiquiatra, isso. Tá. Ele nos ajuda, né? A gente tem uma troca muito bacana para discussão dos casos, E a tanto gente para diagnóstico como para terapia, né? A gente faz... estava falando lá fora, ele falou que vocês têm encontros frequentes para Sim. entender. Super Sim. importante. A gente tem, uma vez por mês, a gente tem, né, a educação continuada, que a gente discute, a gente traz várias pautas e ajuda bastante as meninas também, né? Eu vou começar perguntando, então, vamos supor, no meu caso, aí fui diagnosticado como autismo, algo me incomoda, vamos supor que algo me incomoda severamente, algum comportamento meu está me atrapalhando a um nível extremo. Então, eu primeiro passo pelo psicólogo, ele entende como é que eu funciono e depois, se necessário, ele me encaminha para um psiquiatra ou nada a ver? Pode Na chegar... verdade, quando a gente fez a avaliação, eu fiz uma espécie de leitura comportamental Uhum. através do laudo. Então, lá está descrito todo o seu perfil, né, funcional, comportamental, emocional. Diante dos prejuízos e das suas demandas, né, a gente vai direcionar a terapêutica adequada. Tá. Né? Lembra que eu falei para você, é importante fazer um pouquinho de terapia, pelo menos, para entender como você funciona. Né? A gente faz uma terapia focada em psicoeducação, para Tá. você saber como você funciona e saber lidar com seus prejuízos. Uhum. Né? Para entender o que é o autismo e como funciona ele, né, na sua vida, como você é. Sim. Né? Para você se apropriar e também conscientizar as pessoas. Aí a gente acabou não chegando nessa parte. Não chegou. Aí cortou o vínculo e agora a gente... Falei, vou fazer de graça no podcast. Agora não pode, agora não dá Agora mais. não pode isso. mais. Não pode Agora tem que mais. ser com outra pessoa, né? Mas já estamos... eu deixei minha filha fora a fila agora, né? E depois eu quero sim. Eu acho que é importante. Mas já trouxe muita clareza. Eu estava comentando com o Pedro, né? Só de eu entender e da minha família entender como é que eu funciono, né? Tudo começou a funcionar diferente, né? A qualidade de vida, que é o que você falou, o relacionamento, enfim. Mudou bastante. Muda o jogo. Você percebe isso também, né? As primeiras vezes que a gente conversou era muito É travado, outra hoje eu me sinto à pessoa. vontade. É outra pessoa, com certeza. A evolução, Como né? diz o Pedro, né? Vamos falar do Dr. Pedro. Deixa ele se apresentar. Não, desculpa. É. Eu falei Pedro. O Pedro Jailson. O Pedro Jailson, é Nosso verdade. sócio. Ele tá falando do outro Pedro, né? Eu falei, não, como diz o A gente se Pedro, confunde mesmo. ele soltou uma aqui um dia assim, hoje eu sou que nem o Clodovil, quem quiser gostar de mim que goste, quem não quiser Que faleça. É mais ou menos isso. Né? Quando você fica mais seguro de si. E pode ser você mesmo. Sim, melhora muito, absurdamente. Dr. Pedro, você. Quero, né, uma breve apresentação. Qual o sentido de você ser um médico psiquiatra? Por que escolheu isso? Por que escolheu essa linha? Uhum. Que mais? Vai sair muita pergunta aí. Fala um Eu pouco. sou psiquiatra, né? Assim, de formação, fiz residência médica. Comecei minha trajetória lá no Nordeste, né? Eu sou de lá, vim para São Paulo, fiz a minha formação aqui. Você perguntou sobre... O sentido, o que significa para você? Olha, da psiquiatria, eu acho que aquele bom e velho clichê, né, de entender a mente humana, de querer se aproximar das dores das pessoas, do entendimento, eu acho que isso foi
muito determinante, muito crucial, né? Eu acho que a psiquiatria, dentro das especialidades médicas, é uma das especialidades que mais chega perto, mais chega próximo do humano não no sentido humano, mas no sentido também de ciências humanas, né? De ciências sociais. Então, são coisas que eu gosto bastante de ler, de estudar, de entender, compreender. Então, eu acho que isso foi muito importante e determinante para essa minha escolha. Mais ou menos o porquê de alguém resolver ser psicóloga também. Pelo menos, né? Isso. No meu caso foi isso. Sim, a gente tá ali flertando, né, com a área Pois de é. humanas, mas somos da saúde, né, então a gente consegue versar nessas duas áreas, que é muito legal, eu acho, assim, né, que também... É uma coisa que é muito estranho isso, que a grande maioria das pessoas enxerga como se fosse a mesma coisa. Né? Você fala psicólogo e psiquiatra, eu mesmo não entendia bem essa diferença. Né? Aí agora caí nesse meio, a minha esposa agora resolveu fazer faculdade de psicologia também. Ela faz psicologia, que legal. Começou esse semestre, está se divertindo lá. E agora você consegue entender a diferença. Então, hoje eu vejo claramente que é isso que você falou. Uma parte é a parte comportamental e a outra envolve o bem-estar, aí é a parte mais orgânica da coisa, né? Então, isso aí. Tá vendo? Eu não sei esses termos, mas é exatamente isso. Às vezes falta alguma coisinha para a pessoa funcionar direito. Não é só conversando que se resolve, né? Se tem alguma coisa, eu vejo pela minha sogra, né? Até a gente conseguir prender o leão ali, né? Porque eu falava que ela tinha um leão solto dentro dela, porque ela tem... Hoje ela está com demência, mas ela tinha... Como é o nome daquilo? Psicose. Tá. Então, do nada... ela dava a psicose com bipolaridade. Enfim. Tá. Tinha um quadro do nada de ela saía do bipolaridade. quarto e falava assim, o que está acontecendo? Vocês estão escondendo alguma coisa e não sei o quê. E a vida inteira ela ia sozinha num psiquiatra, qualquer aí, não sei. Doutor, eu tenho depressão, preciso de um remédio. E ela tomava antidepressivo. Aí um dia eu comecei a olhar as coisas que ela fazia, eu falei para minha esposa, sua mãe é psicótica. Você está xingando minha mãe? Eu falei, não, isso não é um xingamento. Isso é um problema. Sim. Não, ou a identificação de um problema, né? Eu falei, eu tive que estudar para entender. Eu falei, faz o seguinte, vamos anotar num caderno tudo que ela faz. Você leva para o médico e ele lê. Aí ela levou para o médico, o cara olhou o caderno e fez assim, mudou o medicamento, né? Não mudou, teve que ir desmamando o outro e tal. E ele falou, olha, esse aqui que eu vou dar, ele tem um efeito cumulativo, vai demorar uma semana, tal, não sei o quê. Mas ela dormiu de um jeito e acordou do outro. Aquela mulher acordou feliz e bem. Eu falei, será que é só 5 minutos? E aquilo ficou. Eu falei, caramba. Falei para minha esposa assim, prendemos o leão. Né? Aquilo perdurou, ajuste, né? Pois é. Ajuste. Um pequeno ajuste. E Pois é. provavelmente a prescrição adequada para o transtorno dela, né? Teve que vir a informação de forma. O meu caso também, quando você fez o meu diagnóstico, a minha esposa teve que trazer elementos para você entender como é que era a visão externa. Né? Sim. E a minha sogra, ela sempre foi muito autônoma nisso. Ela ia sozinha, independente. Eu vou no psiquiatra. Só que ela chegava lá e falava o que ela queria. Eu tenho depressão. Sim. Isso que você está falando é o que a gente chama de anamnese objetiva, né? Quando a gente sempre tenta trazer para a consulta, para o tratamento, a opinião, o entendimento pronto, né? Do familiar, de quem convive com aquele indivíduo, né? Porque aí a gente consegue adquirir muitos elementos para o diagnóstico, né? Porque nem sempre é possível. Às vezes a pessoa não se enxerga, né, com certos comportamentos ou certos sintomas, e a família consegue ajudar bastante. Isso é muito importante. E foi a primeira vez que a gente se meteu na história. Né? E o médico chegou e falou assim, ó, esse papo dela ficar... Porque a gente, na verdade, trocou de psiquiatra na época. E ela tinha o tic-tac dela era o Rivotril. Então ela andava, vou tomar o Rivotril. E tomávamos o Rivotril e saía para dar um rolê. Até que um dia ela atropelou um carro, a gente falou, opa, não tá tão bem assim. Saiu doidona, atravessou a rua e atropelou. Graças a Deus foi ela que atropelou o carro. O carro estava parado, ela não viu, ela bateu no carro, caiu sentada, aí chamaram a gente e tal. Eu falei, precisa começar a tomar conta. Não deixa o remédio na mão dela. Aí as coisas começaram a mudar. E tinha uma outra coisa que eu ia te perguntar a respeito disso. Sim. No teu caso, você
por conta de vocês trabalharem juntos, existe uma especialidade, são transtornos, ou você lida com todo tipo de... Então, quando a gente se forma, né, a gente se forma em psiquiatria geral. Teoricamente, a gente atende de tudo, está habilitado para atender desde crianças, né, até idosos, enfim, e dos mais diversos transtornos, né. Só que a psiquiatria e a psicologia são grandes áreas, né, tem diversos transtornos e cada transtorno com suas peculiaridades, suas particularidades, né, então é natural que hoje em dia que a gente estude uma área mais específica, tenha um entendimento maior sobre tudo isso, né. Em geral, a área que a gente mais se identifica, que tem mais afinidade, então acaba que o psiquiatra se direciona, assim, para algumas áreas mais específicas. E você hoje, na parte De neurodivergência? É neurodivergência. Isso. É tudo neurodivergência? Eu não sei, para mim é tudo neurodivergência, não? Não, nem tudo é neurodivergência. O que não é, por exemplo? Por exemplo, ansiedade... Tá. Doenças emocionais. Tem as coisas que são momentâneas, é verdade. Sim. A pessoa está passando por uma depressão. Não só momentâneas, mas também um quadro depressivo, um quadro ansioso, um quadro de fobia social. Que são as disfunções mesmo, Sim, né? mas não chega a ser uma neurodivergência, né? A neurodivergência tem relação com o crescimento do indivíduo, né? O indivíduo vem com características neurodivergentes. Já vem de fábrica, já. Isso, que tem relação com o desenvolvimento dele, né? O neurodesenvolvimento, exatamente. Tá. E aí essas condições vêm necessariamente desde a infância, né? E isso traz alguns comportamentos diferentes do que é esperado para a maioria das pessoas, né? Porque tem um desenvolvimento de fato diferente, e aí tem toda uma base, né, neurobiológica que, enfim, a gente poderia ficar várias horas aqui falando sobre isso. E aí é isso que traz essa diferença dentro desses transtornos, né? E aí os mais comuns, né, que a gente consegue citar disso seria o autismo, né, e o TDAH. Tá. E é importante ressaltar, né, que as neurodivergências a gente trabalha, né, mas elas não têm cura. Não é doença. Não é doença, então não existe cura porque não é doença. Uma forma de... Então, o objetivo é um transtorno e para a pessoa viver melhor em sociedade é bom ela ter consciência e conseguir se adequar, né? Paulo, eu tenho essa ferramenta, como é que eu trabalho com ela, né? Na verdade, o meu entendimento é muito mais assim, né, que, por exemplo, o autismo, né? A pessoa tem características diferentes do que é esperado para a maioria dos indivíduos, características atípicas, vamos dizer assim, que muitas vezes essas características elas implicam com que o indivíduo tenha algum grau de sofrimento, né? Então é muito comum a gente ver o indivíduo autista com sentimento de não pertencimento, com sentimento de inadequabilidade, né? Isso gera uma angústia, um sofrimento, né? E aí é que vem as intervenções, né? Que a gente pode intervir com a psicoterapia, principalmente, né? Que a gente tem mais evidência. Então, eu acho que é isso que gera, né? Identificar esse transtorno. Doutor Pedro, aproveitando esse gancho, fala um pouquinho sobre a importância da nossa comunicação. Psicólogo, psiquiatra, né, na multidisciplinariedade para discussão de caso, sim, muito tanto para avaliação como para intervenção. Fala um pouquinho, porque os pacientes perguntam, eu preciso passar no psiquiatra depois disso? Eu falo, precisa. Ah, mas eu não quero tomar remédio. Não necessariamente você precisa tomar remédio, mas você precisa de uma avaliação psiquiátrica. Fala um pouquinho. A hora que ele falou lá fora que vocês conversam frequentemente, eu falei... Caraca, essas conversas devem ser... Eu queria saber o que rola, né? Porque... O que a gente está falando, né? Dos pacientes e tudo mais. Então, essa conversa, né? Essa troca é muito importante, né? Psicólogo e psiquiatra, na minha opinião, trabalham ali juntos, né? Lado a lado. E um trabalho complementa o outro, né? Uma profissão complementa a outra. Então, por exemplo, na avaliação psicodiagnóstica para identificar transtornos neurodivergentes, né? Geralmente o psicólogo pode iniciar essa avaliação, tem vários testes neuropsicológicos, enfim, uma infinidade de formas de avaliar, né? E aí o psiquiatra entra como um parceiro, né? Também pode avaliar, também pode fazer o diagnóstico clínico e vice-versa, né? E se complementam, né? A gente conversa, a gente tenta entender o funcionamento dessa pessoa, o sofrimento, a gente tenta identificar principalmente se o indivíduo tem alguma ocorrência
urgência psiquiátrica, né, associada ao autismo, por exemplo, né? Porque a gente sabe que, embora não seja considerado uma doença, mas o indivíduo que tem autismo, por exemplo, ele tem uma chance ali em torno de 3 vezes maior do que quem não tem autismo de vir a desenvolver um transtorno psiquiátrico, né? Então, por exemplo, ansiedade social, depressão, né, toque também. Então, é sempre importante ter esse olhar, né, multiprofissional, digamos assim, para que a gente possa identificar e tratar esses transtornos que são associados e que geralmente geram, né, muitos prejuízos na vida da pessoa. Uma coisa que eu acho super importante a gente destacar também é por que é tão difícil fechar o diagnóstico, né, de autismo na fase adulta? Justamente por isso, por conta das condições coexistentes, né, que podem atrapalhar e camuflar. O prejuízo, às vezes, de uma condição psiquiátrica é muito maior do que o próprio autismo. A pessoa já se adequou, né? A pessoa já se adaptou a vida toda com uma neurodivergência, sem saber que era neurodivergência. E aí ela chega pra gente adoecida, né? Depressão, um quadro de toque, um quadro de fobia social. E eu queria que você falasse um pouquinho do porquê que é tão difícil, né? Às vezes complexo a gente fechar o diagnóstico, porque às vezes o paciente vem com muita ansiedade, ele quer uma resposta, e nem sempre a gente consegue fechar no momento de avaliação. E não acha, né, que tem alguma neurodivergência. Ele acha que ele está passando por um momento. Muitos acham, né, tem a questão da adequação, da adaptação, na verdade, a palavra é essa, como a Dani falou, né? Então, muitas pessoas cresceram de forma diferente, né? Mas elas tiveram que se adaptar ao mundo, entre aspas, típico, né? Então, a pessoa foi vendo, assim, isso nós estamos falando, né, basicamente, dos indivíduos que têm um autismo leve, né? Claro que indivíduos que têm um autismo mais grave, severo, têm um prejuízo maior e, geralmente, o diagnóstico consegue ser feito numa fase mais precoce da vida, né? Mas já o indivíduo que tem um autismo leve, por exemplo, ele ele vai tentando se adaptar, né? Só que essa adaptação, é o que eu sempre falo para os pacientes, ela se dá às custas de muito sofrimento. Não é tão simples. Cansativo. Né? É cansativo, é sofrível, as pessoas não entendem, né? E isso vai sendo confundido com várias outras coisas, né? Muitas vezes é confundido assim, o jeito da pessoa, ele é desse jeito, né? Ele é esquisito, ele é estranho. E isso eu tô trazendo o que os meus pacientes falam, né? Então, doutor, eu escutei a vida inteira que eu sou estranho, que eu sou esquisito, que eu sou frio, que eu não ligo para o sentimento dos outros, né? Quando, na verdade, existia um transtorno aí por trás que não foi identificado. E como o indivíduo consegue se adaptar, isso vai passando, né? E esse é um ponto, né? O outro ponto é esse que a Dani falou, que às vezes ele já vem com alguns transtornos psiquiátricos, o que confunde, né? Porque quando o indivíduo chega num estado francamente depressivo, francamente ansioso, a gente vai olhar para aquilo primeiro, né? Aquilo que está incomodando. Então, vamos tratar, e aí às vezes a gente trata, o indivíduo melhora, e a gente vê que tem outras coisas ali por trás também, né? Outra dificuldade no diagnóstico é porque agora, né, a gente está evoluindo em relação aos profissionais que sabem, que têm entendimento sobre as questões neurodivergentes, mas antes a gente havia uma limitação muito grande mesmo dos profissionais de conhecimento, né? Uma vez eu até escutei, assim, um médico que falou, mas não existe adulto autista. Eu fiquei assim, mas o que acontece? O que acontece? As pessoas morrem aos 16 anos, aos 18 anos, o que acontece, né? E eu lembro que isso foi um dos gatilhos, assim, para eu pensar, e isso me provocou muito, sabe? Onde estão esses indivíduos, né? Por que eles não são identificados? Se tem uma porcentagem tão alta, né, relativamente alta, de pessoas que têm neurodivergência, por que eles não foram identificados? Onde eles estão, né? E que sofrimento essas pessoas têm? Então foi isso que me motivou também, sabe? Não sei se eu respondi. Respondeu. E o que é interessante, assim, né? Quando eu me senti mais confortável, pandemia. Construí minha caverna e falei, não saio mais daqui. Sim. Entendeu? Reunião, quando tinha que ter, era online. Assim como muitas pessoas, né, tinham evoluído um pouco antes da pandemia, na questão da sociabilização, né? Com a pandemia voltaram a regredir. Né? E não conseguem sair de casa. Só para fazer uma coisa antes de você continuar, para você que está chegando nesse episódio, conheceu a gente aqui, esse é um podcast que fala sobre neurodivergência apresentado por 2 neurodivergências. Então a Dani tem TDAH, é isso? Não parece, mas eu tenho. Pois é.
eu não pareço, eu não tenho cara de autista, aquele comentário, nossa, mas você não tem cara de autista. Eu queria saber qual que é a cara do autista, né? Um comentário preconceituoso, né? Capacitista. E eu tenho autismo e o outro tem um nome... É engraçado. Altas habilidades e superdotação. Aí viram um pandemônio de vez em quando, né? A minha esposa teve uma aula hoje e aí o cara botou, eu acho que tá até aqui no celular, o cara botou no telão cérebro de uma pessoa normal, então, normal, autista. Aí o normal tinha lá alguns tracinhos de cognição assim, né? O do autismo parecia que uma criança tinha rabiscado o cérebro inteiro. Eu olhei e falei assim, eu entendo claramente o que está acontecendo aí. Eu sei exatamente para onde cada risquinho desse vai, porque é um caminho tortuoso. Né? E aí a superdotação, ela te faz andar ainda mais dentro daquilo, né? De você querer entender, é o que eu comentei com você lá fora. Aquele momento você fala, por que eu sou assim? E você não consegue entender, porra, por que eu tenho que fazer isso? A minha esposa, pô, você está tão distante, o que está acontecendo? Você não fala nada. E eu falava, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu sou assim. Eu não sei porque que eu sou assim. Às vezes, aí que vinha aquela, eu falei num dos episódios, a vontade de morrer. Você fala, pô, eu não sirvo para esse mundo. As pessoas não vão me entender se nem eu entendo. Infelizmente, né? Aí quando vem o diagnóstico, eu falo, pô, legal, tem um manualzinho aqui, é libertador. As pessoas podem me entender, eu também. Isso é muito, entre aspas, mágico que você está falando, que eu escuto muito isso dos pacientes, né, diariamente. Então, assim, os pacientes às vezes chegam com muita ansiedade também, claro, com transtorno ansioso, mas quando recebem esse diagnóstico, né, elas se sentem, entre aspas, também um pouco mais adequadas. Elas conseguem explicar todo o sofrimento, Sim. entender o sofrimento e reduz a ansiedade drasticamente. A gente ainda não tem nenhum estudo que fala sobre isso, né? Seria até interessante a gente estudar isso, né, Dani? Sim, muitos param de tomar uma Sim, medicação, saber... quer dizer, uma delas. Na prática a gente vê isso acontecendo, né? Mas a gente não tem um estudo que fala, olha, tantos pacientes que receberam diagnóstico, que se acharam nisso, melhoraram tais sintomas, né? Assim, enfim, a gente sabe que acontece, mas é muito importante, né? Sim, hoje quando eu faço estratégias para negócios digitais. Quando eu abro uma reunião, eu já falo assim, galera, é o seguinte, preciso explicar umas paradas para vocês aqui que vai facilitar a nossa vida. Eu sou autista e tenho superdotação. No que isso ajuda? Cara, vocês podem contar com uma criatividade absurda. Eu vou trazer ideias aqui que vocês vão falar, nossa, de onde você tirou isso? No que isso atrapalha? Vocês vão ter que me puxar para o chão de vez em quando, porque eu dou umas viajadas, se a reunião é para ter 1 hora, se me deixar aqui eu fico 5. Então, Jorge, volta ao tema. E tá tudo bem, pode falar, porque eu não vou ficar nervoso. Eu tô pedindo para vocês me controlarem, beleza? Ah, beleza. E aí eu vou. Antes eu falava, meu, o que tá acontecendo? Por quê? A falta de percepção. Às vezes você está tão empolgado com o negócio, o cara tá olhando o relógio, ele já tá falando com alguém aqui, tipo, já vou, e você continua. Isso tem relação, né, Jorge, com as questões de socialização mesmo, sociabilização, de saber socializar, né? Então, às vezes a gente pensa que o autista, né, tem aquela ideia, aquele estigma de que a pessoa não fala, não se comunica, né? Mas tem o autista também que fala muito, que acaba sendo inadequado, entre aspas, em algumas situações e não consegue perceber que as pessoas estão olhando assim, calma, ninguém quer que você fale mais tanto. Chega. Né? Então, chega. Então, isso também é uma adequação social ou uma inadequação. Né? E é bom a gente falar disso porque rompe com os estigmas, né? Rompe com aquele estigma de que o autista é aquela pessoa que não olha nos olhos, mato, né? falam, né? Que não olha nos olhos, é aquela pessoa que não casa, né? Então, como assim? Um autista casou? Um autista se formou na faculdade? Um autista médico? Um autista psicólogo, né? Então, são estigmas que a gente foi construindo na nossa sociedade por falta de entendimento, né? E agora, com esse espaço maior que nós estamos tendo, com a evolução dos estudos, né? A identificação dessas pessoas, a representação dessas pessoas, isso é muito importante. A representatividade é sempre algo muito importante. E né? O que era... Você vê, eu brinquei com um membro da minha equipe e falei assim para ele, cara, eu acho que você é autista. Né? Mas por conta de besteira, eu falei brincando. Hoje eu posso falar isso? Não, o cara que falou, tá tudo bem, entendeu? Eu tenho minha carteirinha, né? De vez em quando dou umas carteiradas. E aí ele chegou para a esposa e falou, tava com o Jorge numa reunião, ele falou brincando com ela, mas em tom sério.
ele falou que acha que eu sou autista. Ela falou, para com isso, pelo amor de Deus, não fala isso. Como se eu tivesse falado que o cara era um matador de aluguel, sei lá, alguma coisa assim. Não, tá repreendido e não sei o quê, e, sabe? Foi para um lado... Então, essa percepção... No caso dele, não acredito que ele seja, não. Eu falei, foi uma brincadeira mesmo. Mas muitas pessoas têm medo do diagnóstico, de serem rotuladas. Ao mesmo tempo, cara, se você está sentindo que isso pode estar acontecendo com você, se você está se identificando com alguns comportamentos que a gente fala aqui ou em outros episódios, mais pesado do que ser diagnosticado é viver sem saber porque você é assim. Sim. Sem conseguir se adequar, é o que você falou. Quantas vezes, né, no meu caso, teve um que eu comentei aqui um dia, eu vou repetir, talvez você não tenha ouvido a história, mas a gente ia para balada todo final de semana. E eu era o mais novo da turma, então não tinha habilitação de carona, né? E aí, chegou no final de semana, não, hoje a gente não vai sair e tal, e o pessoal começou a, tipo, hoje não, vou ficar em casa, cada um inventou uma história. Eu fui para casa, de repente eu escuto um barulho, eu saio na porta, eles estão entrando correndo no carro para ir embora. Te excluíram. E na época, cara, foi uma das coisas mais tristes que me aconteceu. Hoje eu olho e falo, puta, eu era muito chato, entendeu? E eu tinha motivo para ser assim. E você não tinha essa percepção. É. Né? Quando você tem a percepção, eu falo, menos. Porque eu era o cara assim, se o cara me pedisse ajuda, eu virava o vassalo dele até resolver o problema. Ou quando alguém, certamente, né, alguém puxava algum assunto com você que fosse do seu hiperfoco, né? Do interesse que, às vezes, os interesses são muito restritos, né, e muito específicos, peculiares demais. Sim. E aí você começa a falar de uma forma muito inadequada, um exemplo, sei lá, de baleias. Né? Então, empolgado, né? Empolgado falando de baleias. E as pessoas e as pessoas olham e ficam, meu Deus, ninguém quer saber de baleias. Calma, chega, já foi, já era, né? E você sempre quer falar sobre aquilo. Então isso tudo, é né? uma inadequação social, né? Sim. E é difícil, porque as pessoas acabam sofrendo, né, bullying, acabam sofrendo preconceitos, né? E isso é uma coisa que como a Dani perguntou, né, uma das coisas, por que você escolheu isso, por que você foi ser psiquiatra, acho que tem muito disso. Eu gosto muito de entender o sofrimento e ajudar a amenizar esse sofrimento das pessoas que estão às margens, sabe? Que sofrem, que, enfim... Que Mas tem... não, teve alguma motivação próxima, né? Porque a gente vê muito aqui essa história. Não abre. Você pode falar, a família vai matar. Teve ou não teve? Sempre tem, né? Sempre tem familiares, né? Então, assim, quando eu comecei na psiquiatria, e aí a gente brinca, né? A Dani também na psicologia com certeza aconteceu. Você chegou aqui agora, você tá me analisando, você tá vendo tudo. De forma invariável, né? A gente começa, sim, a observar mais as pessoas e tentar linkar com algum sintoma, com algum transtorno. E aí aconteceu isso comigo, né? De ver uma pessoa começou com TDAH, de ver, confundir, né? Que diagnóstico é esse? Que coisa estranha. E na residência eu não via tanto, porque não se falava tanto, né? Ainda não se fala tanto, por exemplo, TDAH em adultos. E aí eu comecei a estudar e fui estudando, fui mergulhando naquilo, procurando artigos científicos, indo a fundo, né? E foi assim, isso me motivou muito. Eu acho, antes, o sofrimento dessas pessoas, porque às vezes é um sofrimento até incompreensível, incompreendido, né? Porque, como assim? Você está sofrendo por isso, ou uma inadequação social, né? Mas é um sofrimento verdadeiro, é um sofrimento genuíno. Eu era uma pessoa que não entendia isso. A pessoa falava para mim que tinha depressão, eu falava que era frescura. Né? Acho que talvez por ser gelado, na época, muito mais por conta do transtorno. E hoje eu vejo quanta diferença faz você ser cuidado, né? Você ser tratado por alguém que entende o que está fazendo e que pode... Você conseguir nomear, né? Se você conseguir nomear, isso já abre espaço para muitos caminhos, né? E os caminhos... se tornam mais fáceis. Eu também falo isso para os pacientes, né? Quando falo de diagnóstico. E aí, às vezes, estão sofrendo muito. Um paciente, por exemplo, né? Com 40 anos, com diagnóstico tardio. E aí eu falo, olha, considerando a expectativa de vida do Brasil, que para um homem, por exemplo, atualmente é ali por volta de 70, 80 anos, os próximos 40 anos você pode viver de uma forma totalmente diferente. Né? É mais uma vida, né? Exato, você pode viver... viver... Quando a gente fala de se adequar, não é só...
ter um comportamento que as pessoas esperam que você tenha, mas também de se aceitar. Sim, de Se apropriar aceitar, daquilo e acabou. Exato. Né? Eu sou assim, é assim que eu funciono. Isso, Me aceitem, senão não vai eu mudar, vou me aceitar. né? Quando eu falo também isso no diagnóstico, mas vai mudar a sua vida? Não, vai mudar o seu sofrimento. Porque agora, quando você entendendo o seu funcionamento e sabendo que o seu funcionamento é daquele jeito, tudo bem, você vai lidar a partir dali na terapia. Exato, né? Você vai aprender recursos para sofrer menos em decorrência disso, né? Eu acho que o primeiro passo é se entender como diferente e que ser diferente também é normal, né? Sim, É normal, né? E aí é como você falou, você consegue ter uma adequação maior hoje de chegar no seu trabalho e falar, olha, pessoal, funciona assim, 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 né? Então as pessoas já, nossa, não, tudo bem, né? E aí você sofre menos, né? Enfim, não é continuar fingindo que não é ou esconder, né? porque Enfim, cansa. cansa muito. Antes da gente começar o Divergente, eu estava fazendo um outro podcast e a gente teve 3 no mesmo dia. 3 o quê? 3 bate-papos. Tá. 3 de 2 horas cada um. 6 horas e pouco no masking, que eu não sabia o que era masking. Eu fui descobrir depois. Eu não sabia que eu estava fazendo masking. Faltou psicoeducação. Pois é. E aí terminou o último. Eu saí daqui, acho que eu deitei na minha cama em posição fetal. E ficou extremamente Demorou 2 cansado. dias para o cérebro voltar normal, porque era um cansaço inexplicável. E eu achava esse cansaço natural. Eu falava assim, eu saio de uma reunião extremamente cansado. Quando eu vou para uma reunião de negócios, eu ia muito, né? Reuniões que envolviam grandes negociações, eu saía um caco. Mas não era pela negociação em si, era por policiar o meu comportamento o tempo todo. Era vir um monte de coisa que eu queria falar, que não, mas não é desse jeito que tem que falar, não, isso você não pode falar. Não. Então, é tentar sempre se adequar, pois né? Caber naquela caixinha, caber naquela gaveta. Enquanto estava todo mundo participando de uma reunião, eu estava participando de 2 simultâneas. Sim. Uma comigo mesmo e a outra com a mesa. E isso era extremamente cansativo. A hora que eu entendi que acontece isso, e tem hora que você tem que segurar a tua onda. Por mais que eu explique, tem comentários que eu não posso fazer, tem coisas que eu não devo falar. E por mais que todo mundo saiba, mesmo assim cansa. E hoje eu respeito os limites. Eu falo assim, não, hoje chega, hoje não dá mais. Se eu continuar, vou começar a soltar corvo, ganso pela boca, sei lá o quê, e vai dar ruim. Então é bem legal. E o que você falou, né? Eu acho que você falou não muda, mas muda. Não, o que eu quis dizer que não muda é assim, o funcionamento basicamente não vai mudar, né? Sim. As características atípicas, o que vai mudar é como você vai se relacionar com isso. A partir do momento que você consegue nomear, você vai lidar daquilo de uma outra maneira, né? E essa outra maneira é que vai trazer menos sofrimento. Né? Exatamente, Então, é isso. Muda porque realmente você vai se identificar mais, você vai entender, você vai buscar ajuda, né? Mas, entendeu? Entendi. Sim, entendi. Essa minha colocação. Ninguém vai precisar mandar exorcizar você. Eu falei pra ele assim, eu quando tinha 6 anos de idade, tinha amigo da minha mãe que falava assim, precisa mandar exorcizar esse menino. Eu falava, meu Deus do céu. Porque ninguém entende, né? Sim. São as coisas malucas, assim. Falando nisso, fala um pouquinho sobre a questão da terapia medicamentosa. Assim, é muito difícil a gente ajustar em neurotípicos. Nos neurotípicos também, e às vezes até mais difícil, mais complexo. Acho que é importante falar um pouquinho, porque eles têm muito dessa dúvida, né? Por que para o meu amigo autista tal medicação funciona, para mim não funciona? Fala um pouquinho dessa complexidade da terapia medicamentosa e depois eu vou fazer outra pergunta. Tá. A complexidade eu acho que tem a ver com os outros diagnósticos, né? Então, a avaliação, como eu falei, um bom profissional não vai se limitar, e a gente sempre fala isso, né? Nas supervisões, nas discussões, quando nós lemos artigos científicos uma vez por mês e discutimos que o bom profissional, ele vai identificar, vai fazer o diagnóstico, mas também vai tentar identificar se tem outras condições associadas, né? E aí, isso passa muito das experiências individuais
individuais de cada pessoa, né? Então, cada um vai ter uma experiência diferente com a depressão. Sintomas, por exemplo, são iguais, né, a gente espera, tem que ter aqueles critérios ali para preencher e falar depressão, mas cada um tem um entendimento diferente, né? Que isso passa por inúmeras coisas, né? Pela criação, pela religiosidade ou não, pelas experiências com outros familiares que também já adoeceram, né? Então, tem que ver muito mais essas peculiaridades. Era isso que você... Exatamente. As condições coexistentes, às vezes, implicam Sim. em nortear a terapia medicamentosa. Não é né? só diagnóstico, né? Eu sou autista, ele também é autista. O remédio funciona para ele, para mim, E não. tem histórico de vida. E cada tem e as pessoas são diferentes, né? É. E aí tem a base biológica, tem a herança de outros transtornos. Quimicamente, cada um precisa de uma exato. coisa, né? Às vezes aquilo que o outro está... Não, e avaliação individual. Não existe uma receita generalizada para todo mundo. Seria fácil, né? Não, Manualzinho, ó. Não existe Fala isso. um pouquinho da CID-10 e da CID-11, o que mudou, a expectativa, assim, com relação a isso. Porque eles falam assim, você vai colocar CID-10 ou CID-11 no Mas meu você vai laudo? ter que traduzir isso para mim. O que é? É CID com S? É o C. código. É o código que CID-10. Isso. O CID-10 era F84, né? Hoje a gente tem vários outros códigos que foram separados por prejuízo, né? Bem mais descrito, mais detalhado. E muitos perguntam, eu tenho um laudo com F84, CID-10. Sim. Eu preciso validar... Caramba, parece nome de carro italiano. A instituição... Parece uma placa de carro, né? Não, é porque você não viu os outros porque você números. não viu os números da CID-11, que são super difíceis. Mais códigos. Mistura códigos, sabe a placa do Mercosul, que mistura números com e letras? E ainda ponto, Então, eu acho que a principal diferença que a gente tem que ver, né, dessa classificação do 10 para o 11 é que no 11 houve um agrupamento, né? Então, no 10, por exemplo, existia uma diferenciação. Tinha lá o que a gente entendia para o autismo, mas tinha outros nomes, né? Asperger. Também. Isso, Asperger, síndrome de Rett. Então, e aí na CID-11, tudo isso foi agrupado, né? E se chamou tudo isso de transtorno do espectro autista. Porque os estudiosos foram vendo que todos esses indivíduos, né, têm características em comum, né? E, na verdade, eles têm todos a mesma base neurobiológica, vamos dizer assim, e aí eles tinham que ser agrupados num lugar só, né? Só que dentro de um espectro. Quando a gente fala de um espectro, a gente fala de apresentações muito variadas, né? Então, tem a mesma condição, só que em níveis diferentes, né? Imagina um espectro, um arco-íris, que tem vários tons de cor. Então, é mais ou menos isso. Então, eu acho que, inclusive, isso, né, esse agrupamento, traz essa questão do estigma também, sabe, George, que você falou uma coisa? Porque antes, assim, não, eu tenho Asperger, não é autismo, né? E agora, não existe essa denominação Asperger, desculpa, pela CID-11. É autismo, né? Então, quando você fala tenho autismo, as pessoas já remetem imediatamente, né, a uma visão... Dustin Hoffman, no Rain Man. Exato, uma visão estereotipada, né? Remetem a uma condição incapacitante. Né? Então, e aí eu acho que para um pouco essa confusão, né? Depois que houve esse agrupamento. Acho que essa é a principal diferença, mas eu acho que isso vai mudar com o tempo, com a educação. Né? Com a psicoeducação, né? Com isso aqui, com esse espaço que a gente tem de falar sobre isso, então as pessoas vão entendendo mais e quebrando essas barreiras, esses estigmas, né? É só um jeito diferente de funcionar. Essa mudança do CID, ela contribui positivamente, então? Contribui positivamente no sentido de que as pessoas entenderam que ali está todo mundo dentro do mesmo... o espectro é amplo demais. Tem as mesmas características, né? Talvez contribua, o que eu quis dizer, né, de forma negativa, não negativa, mas que causa um certo tipo de confusão, é colocar assim, então agora todo mundo é autista, mas antes, e quem era Asperger? Também é autista, né? Porque antes Asperger, né, o autista que, digamos, hoje, que a gente consideraria de grau leve, de nível de suporte 1, isso. Antes tinha essa outra denominação, agora é autista, TEA, né? Então... Mas eu conheci aliás, foi através desse cara que eu entendi que eu poderia ser um autista. E eu conheci um cara que ele falou isso, eu tenho Asperger e vamos sair daqui que eu não tô aguentando esse barulho. Aí eu falei, eu também não tô. Eu falei, que mais que você
Acontece isso. Ele começou a descrever umas situações. Eu falei, pô, se esse cara tem Asperger, eu também tenho. Uhum. E aí eu comecei a ir atrás, descobri que não existia mais essa classificação. Ele era seu amigo? É meu amigo. Tá. É meu amigo. Uhum. O André Diamant. Tá. Porque, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque não é incomum, né? E, inclusive tem estudo que fala sobre isso, que pessoas neurodivergentes, elas se encontram. A afinidade né? maravilhosa. Tem um imã. Nossa. Então, tem um estudo que fala, que é bem legal, que fala dos casais de TDAH, que não é por acaso, que duas pessoas de TDAH se relacionam, sabe? Sim. Mesma coisa pessoas autistas, né? Sim. A gente já viu vários casos assim, e tem esse imã, porque tem essa identificação, né? Então, é como se fosse assim, eu não me entendo, é diferente, eu tô num mundo diferente, mas você me entende. Achei alguém que Essa fala identificação mesma língua, que você falou aí com o seu amigo. E não só com né? adultos. Eu, quando saco uma criança que tem autismo, às vezes eu tenho a sorte de encontrar uma criança que tem autismo, que para mim é sorte. Não adianta falar com ela, ou não adianta falar com ele, não olha no olho. É 5 minutos. Eu tô no maior papo, porque eu entendo um pouco do que está acontecendo ali. Então, eu sei o que usar para trazer a pessoa para mim, porque eu sou adulto e ela é criança. A diferença é só essa. Sim. Os dois são autistas. Então, a única diferença que fica é assim, é um adulto tentando conversar com uma criança. Só que com uma linguagem um pouco diferente. Então, eu sei, por exemplo... tem exemplo que eu não posso dar. Mas, por exemplo, você está brincando com uma criança, você começa a usar inflexões de voz mais intensas, e isso chama a atenção do autista. Alguns. O Nem toque... todos. Então... Nesse caso foi o toque Nesse caso mais tá certo. intenso. Na hora que você vai brincar, não é carinho, é apertar para fazer cócega no lugar certo e a pessoa morre de rir, mas ao mesmo tempo, aí você fala, não sei se eu estou incomodando, faça uma vez. Daqui a pouco volta e começa que nem gato. Vai de novo. Então você começa a entender que tem uma similaridade ali. A criança também entende, entendeu? Ela fala, pô, esse cara aí é legal. Ela não entende por quê, né? Esse cara aí entende como é que eu funciono. Teve um dia que eu estava numa mesa de bar conversando, a mãe falou, nossa, eu sofro tanto com meu filho, ele é autista, tal, não sei o quê. Eu falei, tá, mas como é que tá? Eu levo ele no psicólogo, no psiquiatra, não lembro, toda quinzena, toda semana. Aí, de repente, ela falou assim, ele fica nervoso, eu tento fazer carinho, ele fica mais nervoso. Eu falei, não faz carinho, não. Abraça. Mas dá um mata-leão. Abraça com força. Trava ele. Ele vai acalmar. Se ele não está gostando do toque leve, ele precisa... A minha esposa, um dia, a gente estava conversando, ela começou a passar o dedo no meu braço. Eu falei, não faz isso não. Você não tem noção da agonia que isso me dá, eu tenho vontade de gritar. Eu falei, mas é carinho. Eu falei, não, aperta o braço. Aí é carinho. Tá comigo, quer, sabe? Gesto de carinho, pega na minha mão e aperta. É bom, cara. Relaxa, você fala, ufa, parece que você está liberando tensão. Então, são coisas diferentes. Sim. E hoje eu tenho a liberdade de falar, isso incomoda, isso aqui é legal. Né? E acho que por saber isso, quando a gente tem o contato com a criança, tudo, eles sentem também. É o que você falou, existe uma conexão. O André eu conheci ele através do Instagram, ele tem um curso de marketing, eu mandei uma mensagem para ele, ele respondeu, 2 minutos de conversa, ele falou, cara, eu vou estar em São Paulo semana que vem, vamos marcar um café? Eu falei, vamos embora. E aí sentei com ele na padaria, o dia, a tarde passou. E eu não percebi. Só incomodou na hora que o cara começou a bater com a espátula na Então, chapa. Você, falando de uma questão sensorial, desordem sensorial, você tem uma condição de hipossensibilidade porque você precisa de um toque mais apertado. Sim. Porém, você tem uma sensibilidade maior a ruídos. Então, Muito, você está vendo? muito. E cada um é de um jeito. Sim. Tem autista que não consegue se você apertar. Tem autista que precisa que seja mais leve. Nossa. Então, Esse assim, a questão sensorial. entendimento tem que ser muito bem entendido, né, pelos profissionais que estão fazendo essa avaliação, né, porque é isso, senão fica naquela superfície, né, então sempre aquilo, autista é que não olha no olho, mas ele olhou no olho, não tem como ele então ser não é. autista. Então Autista não é. que gosta de toque. Mas, problema, exato, adoram. porque tanto pode ter, né, a hiper como a hipoestimulação, né, sensorial. Às vezes, né, eu já ouvi muito falar assim, como eu disse, não pode ser autista porque casou, né? Mas
o que pega, né, o que está ali no diagnóstico, não é necessariamente a pessoa não conseguir manter relações. Muitas vezes, o que implica no diagnóstico é a pessoa não ter uma boa qualidade nas suas relações, né? E isso são nuances, são filigramas que a gente precisa saber avaliar, né? O profissional que está avaliando precisa saber identificar isso. Então, se é uma avaliação muito superficial, né? Ah, casou, tem amigo, então não é autista. Né? Mas você tem que ver os detalhes. Como é essa relação? Como é o entendimento dessa pessoa na relação? Né? Quando a gente pergunta isso, às vezes a pessoa não consegue nem se explicar, entender como tá ali, como chegou, né? Ou conseguir expressar muito dos seus sentimentos. Né? Isso não... É difícil, né? Funciona de outro jeito, né? Uhum. Às vezes você expressa de um jeito que a outra pessoa também não entende. Como é o Woody, né? É o Gru. O Gru Deu até uma... deu uma relaxada ali agora, se encaixou, se acomodou. Falando dos aspectos sociais, muitos pensam que o autista todos são absurdamente reclusos, retraídos, vivem no quarto, mas acho que é importante a gente falar que a inabilidade social não é só retraimento social. A gente tem vários subdomínios na socialização, né? Que é a motivação social, comunicação assertiva, né? Que mais? Responsividade, né? Peraí, tudo... comunicação assertiva. Vamos por parte, gente, pelo amor de Deus. Comunicação assertiva. Inabilidade social não necessariamente significa o tal do antissocial que o pessoal fala. A pessoa né? que não vai... pessoa que não gosta de a se eventos socializar. A gente tem um sociais, amigo não... da garotada também, que muitas vezes é o tratado como sem noção. O bobão. Sem filtro, que é o que você falou que você era. Né? Como você se comportava. Que isso pode gerar também. Comunicação assertiva é tipo sincericídio. Tipo, eu falo comunicação que eu penso assertiva é quando você utiliza da comunicação para um objetivo de eficácia. Entendeu? Quer falar um pouquinho? Comunicação social. Comunicação social. Você ter uma habilidade de comunicar. Falta de comunicação assertiva, no caso do autismo. Isso. Poderia ser isso, né? Então, a pessoa não consegue... eu vou dar um exemplo, né? Que os pacientes sempre falam assim, doutor, parece que eu tô falando uma coisa e tá todo mundo entendendo outra totalmente diferente, mas para mim é muito claro. Aí eu pergunto, e quando eles falam? Eu não entendo. Entendeu? Então, é isso, né? É essa falha que tem ali um pouquinho na comunicação. Na receptiva e na expressiva. Exato. Entendi que era tipo uma comunicação assertiva demais. Eu tava, tipo... Não, também tem isso, né? Às vezes isso é, né, entre aspas, a falta do filtro, vamos dizer assim, do filtro social para ficar mais fácil o entendimento. Então é isso, né? De não entender que não pode se falar tudo, né? Que tem um traquejo, um manejo social, que tem algumas coisas que a gente não pode falar. Né? Não deixar de ser sincero, né? A gente não vai incentivar as pessoas que não vai servir. Só vai servir para você pôr para fora. O outro vai fazer mal. Não vai resolver a situação, então fica quieto. Ou às vezes, né? Até serve. A gente tem que ser assertivo. A gente tem que ser assertivo, a gente tem que ser sincero, mas às vezes é colocado de uma forma que pode soar como uma forma fria, rude, agressiva, né? Ofensiva. Sou especialista nisso. E aí as pessoas Falando em filtro, acho que é importante a gente falar no quanto o TDAH e o TEA se assemelham em né, em muitos comportamentos, e isso também é uma das dificuldades que a gente tem na avaliação psicodiagnóstica, né? Porque às vezes os pacientes já vêm com o discurso de, não, eu sou autista, quando a gente vai ver, é TDAH, né? O contrário também acontece, tem paciente que vem, eu acho que né, tenho TDAH e eu vim para avaliar TDAH. No decorrer da avaliação, a gente descobre que não é só TDAH, né? Que o paciente também está no espectro autista. Então, assim, acho que é importante a gente falar também sobre o quanto esses dois diagnósticos se assemelham e o quanto eles podem confundir, né? Na avaliação, no nosso parecer. Sim. Bastante, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que as duas condições, vamos dizer que vem da mesma base neurobiológica, né? Então, quando a gente vem, sabe, dois primos não são irmãos, né? Mas tem muita coisa parecida pela criação. Se foram primos próximos, que foram criados ali, né, juntos. Então, tem essa coisa, né, de vir da mesma base, então, óbvio que vão se assemelhar, vão ter características muito semelhantes e que se confundem, né? Mas é importante também a gente dizer que quando o indivíduo, por exemplo, tem um diagnóstico de autismo, é muito comum
a gente identificar também o TDAH, né? Então, é uma condição que coexiste com o autismo em quase 70% das vezes, né? É muita coisa. E aí se confunde, né? Mas tem algumas características que são muito particulares, digamos assim, do autismo, que quem tem só o TDAH não vai... Comportamento repetitivo, restrito. E as questões de socialização mesmo. Eu acho que isso é o mais importante, né? Quem tem... Isso eu estou considerando quem tem só os 2 transtornos de forma isolada, tá? Isso. Então, as questões de socialização, elas não são presentes em quem tem só o TDAH. Sim. Né? As questões mais importantes, que eu digo. Então, a partir daí a gente consegue fazer essa diferenciação. Mas, por exemplo, tem estudos e na prática a gente observa que algumas pessoas com TDAH também têm alterações sensoriais. Sim. Né? Principalmente os indivíduos que têm TDAH com padrão mais desatento, que são mais desatentos do que hiperativos e impulsivos. Né? Então, tem sim alterações sensoriais. Pode acontecer, né? De ter dificuldade com barulho, de ter, né, o que a gente escuta falar muito hoje em dia, dificuldade com a bateria social, né? De estar num lugar e super socialize, de repente, né, como se descarregasse totalmente. Não aguento mais ficar aqui nesse lugar. Então, é porque guardam, né, semelhanças mesmo. Mas um profissional adequado, tecnicamente treinado, vai conseguir fazer essa diferenciação. Ou de identificar que existem as 2 situações, né? Você falou, eu lembrei, eu fui no aniversário da minha sobrinha, sábado passado. Sentei na mesa da cozinha, eu tô conversando com meu irmão, a minha esposa conversando com a minha cunhada, a minha mãe conversando com a mãe da minha cunhada, e tinha uma música. Eu olhava pro meu irmão e só escutava assim, uau, 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 igual a professora do Charlie Brown, exatamente. Né? E aí eu olhei pra minha filha, que tava no celular, assim. Ela olhou pra mim e arregalou o olho. Ela sacou na hora, eu comecei a ficar vermelho. Eu falei, meu Deus, de repente aquilo tudo começou a crescer dentro da minha cabeça. Todos os barulhos ao mesmo tempo. Era um som, barulho repetitivo? Era um barulho... Ele se uma desconcentra, música? Eu queria prestar atenção em todas as conversas. Ah, tá. Atenção dividida. E aí eu não conseguia prestar atenção na minha conversa. Tá. E aquilo começou a me deixar num desespero tão grande de falar, meu Deus, eu preciso ir embora daqui. Nesse caso, tinha um grupo grande conversando. Não, tinham 6 pessoas. Ah, tá. Mas eram 3 falando... sim, a minha mãe com um joguinho de não sei o quê, com o celular no volume, que eu falei, por que todo mundo tem que ouvir o que ela tá jogando? Muito estímulo ao mesmo Tudo tempo. junto? Muitos. Aí eu falei, eu preciso sair daqui. Aí eu fui pro quintal. Aí meu irmão veio falar comigo, aí veio um cara conversar com a gente também, e piorou, porque aí ficava o barulho da cozinha, aquela galera. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, respira. Daqui a pouco acaba, você vai para casa, fica de boa. E voltei lá para dentro, falei, você tem que socializar. Vou tentar. Uma cerveja, 2 cervejas, aí já ficou mais leve, mas eu cheguei em casa um bagaço. O esforço de querer prestar atenção numa situação e desligar o resto. Você vê, né? Para a maioria das pessoas isso é simples, né? Aqui uma vez a gente estava conversando, passou o carro da pamonha. Você viu, caiu o disjuntor na hora. Isso que você falou também agora é uma coisa importante de dizer, né? Em termos de morbidade psiquiátrica. Muitos indivíduos, né, pessoas com autismo, bebem. Né? Bebem um pouco mais, porque aí ficam um pouco mais desinibidas para, né, conseguir socializar, descontrair. E pessoas que têm, né, características, habilidade genética para ter, por exemplo, um transtorno por uso de álcool, podem vir a ter um transtorno por uso de álcool. Né? Então, por isso que eu falei para vocês que é sempre importante, né? Tem a pessoa receber o diagnóstico de autismo, mas tem que ver também outras condições coexistentes. Você vê, eu adoro isso aqui porque é consultoria gratuita. É maravilhoso. Meu pai era alcoólatra. E meu pai era um cara que ele chegava do trabalho, na sexta-feira ele entrava no quarto, ele saía na segunda para trabalhar. Ele só descia para comer. Ele não socializava com a família. Mas vê como, se a gente fica, George, na superficialidade, a princípio você pensa assim, cara, o paciente procurou não por desconfiar que é autista, mas digamos que ele já tenha problema com álcool, né? Já tenha um transtorno, já tenha prejuízos no trabalho, na vida pessoal. E aí, alguém que olha assim de forma desavisada ou que não
né, adentre nas questões mais específicas, vai pensar, não, uma pessoa que bebe não pode ser autista, né? Porque geralmente quem bebe está relacionado à socialização, né? A pessoa que sai mais, não necessariamente, né? Às vezes a pessoa bebeu para ela se sentir mais adequada, ou para ela se sentir pertencente a um grupo. E aí, de repente, se ela tem a herança genética para desenvolver um transtorno por uso de álcool, vai desenvolver. E outros tipos de transtornos compulsivos, né? A gente tem vários. Muito, né? A gente tem autista e como eu falei, transtornos compulsivos. Porque é isso, né? Implica mais ou menos ali em 3 vezes o número, né? Aumenta o número de chances em 3 vezes de ter outros transtornos. Facilita. De ter transtorno bipolar, de ter ansiedade, de ter depressão, toque, transtornos por uso de substâncias. Maquininha complicada, não? Pelo amor de Deus, tem que ter gente... Olha lá, caiu de novo. Eu acho que ele tá... eu acho que a mensagem, né, que quando eu falo isso, não é... A gente não está estigmatizando, tá? Não é falando, a pessoa que tem autismo, a pessoa autista vai ter uma doença ou tem uma doença. Não é isso. A intenção é acender um alerta que você pode ter um sofrimento, você pode ter uma doença que é passível de tratamento, de melhora, se for identificado, obviamente. Não né? sofra sozinho. Exato, não sofra sozinho. Você tem apoio hoje, tem pessoas que entendem, né, o que você está passando. É muito legal, nossa, é muito legal. Puta, que vida leve. Meu único arrependimento é não ter procurado isso antes, mas eu não tinha noção. Mas hoje eu falo, putz, e aí sabe o que acontece? Você vira o tonto do negócio, porque você quer falar para todo mundo, cara, vai. Mas será que tem um amigo meu que ele falou, cara, se você é autista eu também sou. Eu falei, não tenho dúvida que você é. Eu não tenho dúvida. Você tem que passar. Passei o contato a Dani e falei, passe pelo diagnóstico, porque a gente se dá muito bem, assim. A gente se fala uma vez por ano e, tipo, parece que a gente conversou ontem, entendeu? Ninguém fala, eu tava com saudade de falar, e aí, tudo bem? Tudo bom? Então, é o seguinte, e continua a comunicação. E assim, desliga do mundo. Cara, tem uma reunião daqui a meia hora, a gente precisa falar rápido. Então, eu tô meia hora atrasado para a reunião, a gente precisa, vamos encerrar? Cara, já passou 1 hora e vai. Porque os dois começam a devagar, ele também tem superdotação, eu fiz ele fazer o exame de... Quanto deu? Aquele básico. O dele deu 148. O meu deu 154 a 156. Que é, né, que a superdotação é uma outra condição neurodivergente. Né, não necessariamente um transtorno de Exato. neurodesenvolvimento, mas uma condição neurodivergente, isso é fato. Exato. E a gente que pode ter, né, tem bastante associação, principalmente com as pessoas que têm um autismo leve, nível de suporte 1, né? Sim, TDAH e superdotação acho que é o que mais a gente vê de condição de dupla aí, né? A duplinha de neurodivergência. Excepcionalidade. E a superdotação, ela vem com... Porque agora tá assim, AHSD, altas habilidades, superdotação. Vem no mesmo pacote ou é acessório? Tem que então, na separado? verdade, não, né? A superdotação, ela tem um índice ali de QI que é acima de um número, e altas habilidades normalmente em alguma área ou 2 ou mais áreas específicas. Por isso que é importante fazer a avaliação neuropsicológica. Para a gente saber as funções intelectivas, porque a gente tem várias. Sim. A gente tem várias, a gente não tem só QI para avaliar. Tem que passar pela avaliação, né? Mas completa, né? E é isso. Eu acho que hoje também eu tenho escutado muito no discurso, né, de que a gente estava até conversando sobre isso anteriormente, de que agora todo mundo é autista, né? Todo mundo é TDAH. É óbvio, né, que quando um assunto fica mais exposto, né, óbvio que isso vai ser mais falado, óbvio que muitas pessoas podem se identificar, né, mas o que a gente faz é um trabalho sério, né, o profissional que é habilitado, que é capacitado, ele vai fazer a avaliação, né, ele vai ver, né, pode ser que cheguem realmente 1000 pessoas falando, olha, eu tenho características autísticas, né, mas aí tem que fazer a avaliação, né. E separar. A gente não nega o autorrelato, é super importante, Exato. né? Mas, assim, o paciente ele tem que entender que ele vai passar pelo autorrelato, que é a forma como ele se vê, né? Roteiro de entrevistas, escalas, mas é muito importante. A gente está falando de um transtorno de neurodesenvolvimento, então a gente precisa do heterorrelato de quem conviveu na infância. Sim. Pai, mãe, irmão mais velho, enfim, né? E muitos se negam a trazer essas pessoas, querem manter no sigilo que estão avaliando, né? E aí é mais
um impasse na avaliação. Uhum. É isso que eu queria perguntar também para você, que é o que a gente vê muito na prática clínica, na prática da avaliação psicodiagnóstica. E quando não dá para fechar naquele monte de sessão, né? Muitos casos, né? Mas como trazer isso para eles? Porque tem muitos que ficam revoltados, né? Uhum. Eu despendi um valor e não consegui saber o que eu tenho. Uhum. Só que assim, se você parar para avaliar, ou então, se você começar a fazer algumas perguntas bem profundas, assim, coisa que ele deixou de falar e tal. 3 semanas antes de fazer a avaliação, tentou autoextermínio, por exemplo. Então, a paciente com uma Nossa, que depressão... nome bonito, autoextermínio. Eu gostei disso. É tipo suicídio, tentou acabar né? com a vida, Isso. né? Mas então, ficou mais bonito. É um Deu paciente... até medo agora. Mas como que você vai avaliar um paciente que está em depressão vigente, né? Um paciente que está disfuncional. Entendi. Né? Então, assim, por que é tão importante? Então, por que é tão importante a gente fazer uma avaliação e falar, olha, aqui não, né? Nesse momento a gente tem que varrer isso com terapia, com avaliação psiquiátrica, Sim. e depois a gente faz uma avaliação no momento adequado, porque essa não é a sua emergência. Esse é o diagnóstico longitudinal, né? O diagnóstico Exatamente. longitudinal, porque a gente está falando, então, deixa eu só entender, a gente está falando do paciente que procurou avaliação neuropsicológica, digamos, né? Ele faz lá 8 sessões e ele quer necessariamente, ao final das 8 sessões, ter o diagnóstico dele. Eu sou autista, tenho um TDAH. Nem sempre vai ser possível, né? Se o paciente tem já uma condição coexistente, dificulta, muitas vezes, né? Dificulta a gente entender o que tem ali por trás, né? Como a gente já falou aqui no começo da gravação. E aí tem que acompanhar longitudinalmente mesmo para ver, para tratar as outras condições, e aí ver, entre aspas, o que sobra, né? Vamos limpando aqui essa pessoa, vamos ver o que sobra de diagnóstico. Outras questões que implicam, né, nessa dificuldade diagnóstica e necessariamente implicam num diagnóstico mais longitudinal é a falta, né, de informações, muitas vezes a falta de informações da família, a falta de informação do próprio indivíduo, da sua biografia, da sua trajetória. Então isso é muito importante, né? A gente tem que sempre prezar por isso, fazer uma boa avaliação. A avaliação ela não pode ser superficial, né? E eu acho que o mais importante é deixar claro para o paciente, para a pessoa que está sendo avaliada, quais são os objetivos, de que forma isso vai ser feito, né? Qual período que isso pode acontecer ou não, e que cada pessoa é uma pessoa, né? Que não necessariamente alguém vai ser diagnosticado e o outro também, não necessariamente, né? Então, tem várias implicações, e eu acho que se o profissional é muito claro, a pessoa consegue entender. Né? Ela falou tudo isso na primeira. Tem uns que não conseguem, tem outras pessoas que têm outras dificuldades, outros problemas, mas aí tudo bem. Né? E eu acho que da nossa parte como profissional é sempre ter essa clareza, né? E essa transparência com o paciente. Isso é muito importante. Você sabe que você estava falando isso, e aí você falou da avaliação, avaliação diagnóstica, é isso que chama? Então, a galera não sabe como é que esse negócio funciona. E a gente nunca falou disso aqui. Como é que o que aconteceu, né? Para vocês entenderem como é que a gente chegou aqui. Um dia, depois dessa conversa com o André Diamant, eu fui procurar na internet e acabei encontrando a clínica Terapeutiar. Entrei em contato, me explicaram que precisaria de 8 sessões em média. Ela não falou que era no máximo, mas foi em média. Para que pudesse trazer alguma avaliação de algum tipo de transtorno. E aí eu falei, beleza, vamos nessa. E a gente começou a ter sessões semanais, né? Era uma por semana. E, enfim, eu acho que a Dani percebeu na segunda ou na terceira que eu já estava zerando o game lá. Já havia muitos indícios. Fizemos as 8, conversou com a minha esposa. Você trouxe muita coisa da infância, sim, isso é muito importante. Eu tenho uma memória absurda, então... enfim, a gente fez isso. Houveram 7 ou 8 sessões, se eu não me engano, no final das contas. Então, para você que está vendo, quer entender como é que funciona, é isso. Entre em contato, você vai ter um número de sessões de avaliação. Pode ser que, e é importante que você leve alguém que acompanhou a tua evolução, um familiar, que possa dar os relatos dele, né? Porque a nossa visão do mundo ela pode ser meio turva, que é o que o Pedro falou, né?
Às vezes eu falo, os outros não me entendem, às vezes os outros falam, eu não entendo, e da mesma forma o que eu posso levar para vocês numa avaliação pode estar deturpado. E quem está fora está vendo aquilo de outro jeito. E aí no final, cara, você tem um presente que, seja qual for o resultado, vai ser um presente, porque você vai sair se entendendo melhor dessa situação. Cara, você não tem isso, mas... Sim, mas você tem outra, né? Você está passando por uma depressão. Tem um comportamento, enfim, que implica em outro diagnóstico. Exato. Você vai entender como é que você funciona, cara. E é muito louco isso, porque a gente não conseguia. É o que eu falo, 40 anos atrás, ou você era normal ou você era doido. Não tinha meio termo, né? Eram essas duas. E como doido, o que a gente faz? Tira da sociedade. Enfim, em algum lugar que ele não incomoda ninguém. Hoje não. Hoje não é doido. Hoje você tem comportamento diferente. Cada pessoa funciona de um jeito. Ah, mas tem as pessoas que são normais. Não, não tem. Não tem. As pessoas que se acham normais também têm as suas manias. Pode ser que nenhuma grite, pode ser que nenhuma se ressalte tanto quanto essas, mas está tudo bem. E você se entendendo, cara, você vai procurar o melhor lugar para você. Você vai sair dos lugares onde você não é aceito e vai entender por que você não foi aceito ali, porque faz sentido muitas vezes. Enfim, é isso. Eu queria só explicar o passo a passo. Sim. Perfeito. Porque mas eu quero falar, tá, eu procuro e aí? Né? Eu falo assim, que a gente como consumidor é Homer Simpson, a gente não pode ter escolha, porque na dúvida você não escolhe nada, né? E escolher uma coisa é abrir mão de várias, então no final você acaba se perdendo. Então é um processo, você não tem que escolher não, você vai sentar ali e falar o que tem que ser falado, uma série de perguntas, tem uma conversa muito legal e dali você sai. E é importante dizer que a avaliação ela é muito séria, né? Sim. Não é... Porque muitas pessoas pensam, né? Eu vou lá, tô pagando. Não necessariamente na clínica terapêutica, em qualquer lugar, né? Você vai procurar uma assistência médica, psicológica, em que você tá pagando, né? Particular, digamos. E aí, eu quero, né? Eu estou pagando por isso. Eu vim buscar um laudo. Eu quero uma conclusão, né? Um parecer conclusivo. Não existe isso, né? O que existe é uma avaliação muito séria, muito correta, né? E que... a pessoa pode ter ou não, né, esse diagnóstico. Mas nunca é uma decepção. É engraçado você me falar que a pessoa se decepcionou por... Sim, muita gente. Pois é, mas... Não, eles já chegam com um discurso pronto. Por exemplo, eu vim para validar, porque eu sou autista, né, e eu vim para pegar o meu laudo, porque eu preciso entrar na faculdade. Eu preciso concorrer, não de forma ampla, mas de forma... para cotas, vamos dizer assim, né? Entendi. E não é só isso. Não é só isso, tá? Às vezes porque não, os às vezes Instagrams eles de querem... autista estão bombando e eu quero ter... Não, às vezes existe porque... um outro transtorno, uma outra condição, Isso, e ele quer justificar, por exemplo, um comportamento truculento com... Isso. Eu não gosto de estar com pessoas porque estou no espectro e eu preciso falar para as pessoas que eu tenho isso para não virem encher o meu saco. Para me respeitarem. E não é bem assim, né? A gente sabe que existem outras coisas que não só a questão dos aspectos sociais. E a pessoa pode se identificar, né? E não necessariamente ela tem um transtorno, né? Pode ter inúmeros motivos para essa identificação, né? Um deles é esse que ela está falando. Até educação. Sim, educação, né? Se você sai do seu círculo familiar, você estranha quando você chega em outro, a educação é diferente. É porque a informação, né, ela é muito importante. Hoje a gente vê a informação muito disseminada, né? Que bom, isso é bom por um lado, que a gente vê, por exemplo, hoje, né, a gente escuta muito, que eu vi no TikTok, que eu vi no Instagram. E, ok, é bom, porque a gente está falando sobre isso, abrindo espaço para várias pautas, para várias discussões, mas nem tudo que aparece ali, né, nem todo filtro que você usa ali, ele se aplica de fato. Sim, não é conclusivo, é para dar um alerta. Exato, exatamente. Eu vi um negócio, parece que eu sou assim, tá, então vamos investigar. Eu tô frisando muito isso, né, Dani, porque a gente tem escutado muito, mas difícil. Agora todo mundo é autista, todo mundo é TDAH. Não é. Né? Existem critérios que devem ser consistentes, né? Exato. Isso é muito, muito importante. Né? A gente comentou sobre isso também, né? Que tem essa onda, não é uma onda contrária, mas é assim, e agora eu vou me negar a atender, porque no meu consultório só chega pessoas dizendo que são autistas, ou dizendo que são TDAH, né? E é isso, não é bem assim. A gente avalia, né? Tem uma avaliação séria, técnica, e por pessoas capacitadas, que estudam, que se especializam naquilo para fazer,
né? Sim, eu estou tendo a oportunidade de ver o outro lado aqui, né? Eu não conhecia você ainda, mas a gente teve algumas conversas até antes de começar o podcast falando sobre a clínica. E eu achei muito legal o fato de eu poder enxergar um pouco do outro lado. Eu nunca fui fisicamente na clínica até hoje, mas sei claramente como vocês lidam com tudo isso. A atenção, a preocupação, a seriedade, enfim, é admirável. É uma missão de vida, né? Exato, é diferente do que infelizmente a gente vê muito por aí, né? Pessoas que deixaram de ser humanas, que às vezes estão cumprindo uma função. Eu vou dar um exemplo simples, que a minha esposa escutou de uma enfermeira da casa de repouso onde fica a minha sogra. Deram uma judiada lá na minha sogra, não vou entrar em detalhe, e a minha esposa chegou e falou assim, se fosse a sua mãe... Ela não conseguiu terminar a frase. A mulher falou, não põe a minha mãe nessa história. Quer dizer, com a sua eu posso fazer, a minha eu não quero que envolva. E o mundo está muito louco, ele está assim, as pessoas estão no piloto automático. E as pessoas, né, hoje em dia tem uma questão que a gente vem vendo, né, de atravessamento da própria resiliência humana, né, do imediatismo. Então as pessoas buscam muito isso ou respostas para comportamentos disfuncionais que estão relacionados à resiliência, que estão relacionados à criação, à educação. Né? Verdade. Então é muito mais fácil eu colocar a conta num transtorno do que eu me responsabilizar, né? Do que ser flexível. Exato. Eu me responsabilizar de um comportamento que eu deveria buscar, sim, ajuda com a terapia, né? Com a psicoterapia, ou às vezes com uso de medicamento também. Então é muito mais fácil transferir. E a gente está vivendo num mundo de evoluções tão rápidas que a resiliência virou uma qualidade admirável, né? Uma qualidade e, às vezes, até uma peculiaridade, uma coisa rara de se ver, né? Isso tem muito, né? E aí abre espaço para inúmeras outras conversas, que também acho que não é o momento aqui, né? Não é a nossa pauta, mas é isso, né? Tem relação com o moderno, com o que a gente vive, com o que a gente está vendo agora atualmente, né? Enfim. E eu acho que também é natural, por outro lado, né? A gente falou disso num outro episódio, quando você fala, tá chegando muito autista, todo mundo é TDAH. Cara, essas pessoas já eram, porque não eram diagnosticadas. Exato, porque não existia o conhecimento, como eu falei, né? Não existiam profissionais habilitados, não existiam critérios diagnósticos. Os critérios foram melhorando ao longo dos anos, dos estudos, então não era muito claro, né? Mas os indivíduos autistas e TDAH sempre existiram, né? Datam de muito tempo os relatos, na literatura, nos relatos históricos também, né? Na própria medicina, na psiquiatria, na psicologia, enfim. E é legal porque o principal benefício é esse, é libertador. Cara, você vive uma vida leve, né? Eu acho que eu prego hoje quando uma pessoa, a pessoa me dá abertura para falar disso, né? Ou ela, que nem esse amigo meu que falou, eu acho que eu também sou. Eu falei, eu sei que você é. Vai. Para você ter certeza do que realmente você é, para você... Porque você vai ter filho, bicho. Você tem dois filhos. Você começa a entender. Ele falou, então, a pequena... Não. Porque... Aí eu falei, então, cara... Sabe, você entendendo você vai facilitar a vida do teu filho ou da tua filha, não sei qual dos dois, que é o menor é o menino. Você vai facilitar a vida deles. Porque tem uma herança genética aí, né? Se tem alguma coisa que eles podem ter carregado. Fala um pouquinho disso. Né? Isso é importante. Mães e pais com TDAH, que às vezes têm filhos autistas, acho que é super importante. Nós vemos muito isso, né? Do que a gente chama de diagnóstico reverso, o contrário, né? De crianças que são diagnosticadas, né, com autismo atualmente. Porque também isso melhorou bastante, esse entendimento, essa compreensão na escola, né? Sim. Na minha anamnese, quando eu vou ver um adulto autista, né? Tento ver como foi ali a fase escolar e tal. Antigamente, as escolas, elas se pautavam muito, né, em avaliar o aluno pela nota e pelo comportamento. Então, assim, se era um aluno que ficava calado, tirava nota boa.
né? Bom aluno. Ok, bom aluno, mas ninguém avaliava a socialização, ninguém avaliava, né, esse relacionamento. A hora da educação física, A era da as educação atividades de física, coletividade. né? A questão lúdica, a questão da destreza, né? Manual. Então, assim, isso não era tão avaliado. Hoje em dia, a gente sabe que as escolas têm um olhar melhor para isso, tem profissionais também muito bem habilitados, muito bem capacitados, os próprios professores, psicopedagogos, enfim. E aí, identifica lá, né, uma criança que recebeu o diagnóstico de autismo. E aí, quando a criança passa pela avaliação, é natural que os profissionais que estão avaliando aquela criança perguntem sobre o histórico familiar, né? E aí começa, né? O pai e a mãe com a identificação, ou o pai ou a mãe, ou os dois, enfim. Nossa, mas eu também fazia isso. Não, era parecido, né? E aí, muitas vezes, essa equipe que está avaliando o filho indica, não, você precisa também ser avaliado, né? E orienta, e aí o adulto vai em busca desse diagnóstico. E aí o diagnóstico do pai, por exemplo, acaba acontecendo depois do diagnóstico do filho. Né? A Vanessa, trigêmeos autistas, depois ela sacou. Sim. E aí, isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que tem uma herdabilidade genética para os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, não é incomum, pelo contrário, a gente vê bastante, né? Eu sempre tento identificar também os comportamentos da família, porque é isso. Muitas vezes, a pessoa que é autista, digamos, ela acha que o comportamento, tá adequado, e aí ela vê outra pessoa da família com comportamento adequado, então ela tem certeza, tá tudo certo, né? E aí quando você começa a perguntar, eu não pergunto, tem algum autista na sua família? Às vezes a pessoa já sabe que tem um diagnóstico, mas quando você vai avaliando o comportamento, né, que você vai fazendo aquela descrição que a Dani falou, isso fica muito mais fácil de você identificar. Então, tem fulano que se porta assim, que é dessa forma, dessa maneira, e isso, né, traz dados para nossa anamnese e vê também essa questão genética, entendeu? Tem algumas perguntinhas muito sensíveis que a gente tem, algumas perguntinhas chaves que são bem importantes. Uma coisa que é importante a gente falar também é que por que é também, né, voltando, por que é tão difícil o diagnóstico, né, na fase adulta? Porque além da adaptação ao longo dos anos que aquele indivíduo aprendeu, né, através da imitação, através... Né? As meninas pegam muito modelo lá na adolescência das outras amigas e tudo mais, pinta cabelo de um jeito, se veste de outro, e muda e vai. Então existe, vamos dizer assim, aparentemente uma adequação, né? Só que essas demandas de tentativa de se encaixar, elas se excedem de uma maneira tão avassaladora que na vida adulta vai sobrar o quê? Uma doença emocional vigente. Não sei quem eu sou, né? Eu não sei quem você perde a tua... Sim. Né? Estresse, ansiedade. E assim, uma coisa que é importante falar, às vezes a criança que é o amigo da garotada, ele já foi tão tolhido por ser inadequado, que ele vai ser um adulto retraído socialmente, né? Então, assim, essa questão da inabilidade social é importante a gente falar que não é só retraimento, né? Que é uma adequação geral. Sim. Né? E isso um excesso de fala, socialização, um amigo da garotada, ou sem noção. É chamado, né, desses adjetivos aí. E aí, depois passa um tempo, ele vai ser um adulto inseguro. Sim. Aí ele vai se retrair, e ele vai ficar recluso, e ele vai deixar de sair, né? E ele não quer mais mascarar, né? E isso passa pela a nossa avaliação, né? Que é uma avaliação individual. Embora a gente utilize testes que são validados, que têm respaldo científico, a avaliação é sempre individual. Totalmente clínica também. Exato, e cada pessoa tem a sua própria história, a sua própria biografia. Falando em histórias, eu adoro histórias. Tá. Né? Aliás, essa era uma coisa interessante. Eu tinha um salão de cabeleireiro. Contador de histórias. Pois é, eu tinha um salão de cabeleireiro. Jorge, e a gente tinha... Você já vai chamar de Forrest, não? Forrest George. Calma aí que eu chego lá. E a gente tinha reuniões semanais no começo, né? Porque a gente pegou uma equipe pronta. E em 3 semanas me apelidaram de Forrest Gump. Porque eu começava todas as reuniões falando, então, tem uma história. Só que o que acontece? Anos depois, eu começo a encontrar pessoas que trabalhavam comigo que falavam assim, Jorge, aconteceu um negócio comigo, cara. E o que não me fez fazer besteira foi uma história que você contou um dia, eu lembrei.
porque eu usava muito metáfora. Uhum. Que para mim, a metáfora, eu gravo na hora, porque ela é clara e ela serve para qualquer pessoa. Então eu falo, putz, eu não sei o que acontece, eu escuto uma metáfora, eu nunca mais esqueço. Uhum. Né? Mas voltando ao assunto, que agora eu acho que com certeza é ótimo. O TDAH leva longe, volta. Mas de tudo que vou perguntar para vocês dois. Primeiro para Dani. Vocês já devem ter visto vários casos, né? Todo dia. Então, mas tem aquele que você fala, putz, esse aqui foi sensacional. Esse aqui, eu sei que mudou a história da pessoa violentamente. Tem um que ficou guardado aí, que você fala, não precisa falar o nome, óbvio, né? Mas por quê, em qual situação, se puder, porque isso é muito legal. Porque pode ser a vivência de alguém agora, que fala assim, também quero, né? Eu tô sentindo isso e, pô, se existe esse outro lado, eu quero tentar chegar lá. Bastante. Quando eu trouxe, né, o parecer, ela chorava copiosamente. Chorava, porque ela não esperava. E estava claro. Né? E aos poucos, eu fui falando durante todas as sessões. Ela não pescou. Não pesca, não né? pescou. Não pesca. Né? Ela não entendeu. Eu trouxe para o esposo. Não tem direta para também. autista. Não tem. O cara fala, não, fala logo, eu não estou entendendo. Ela tinha muita dificuldade de percepção. De autopercepção e de percepção do que a gente trazia na comunicação expressiva. E ela chorava copiosamente, ela chorou por uma semana sem parar, só que ela veio fazer terapia com a gente. Né? E hoje ela é outra pessoa. Hoje ela é outra pessoa. Então, assim, eu ainda tenho, né, o feedback do terapeuta que está atendendo ela. E ele falou assim, é outra pessoa, muito mais feliz, né? Voltou a dar aula? Ainda não tinha voltado. Tá. Tava fazendo trabalho... administrativo. Isso. Tá. Mas um pouco home office, híbrido, de forma híbrida. Mas ela a questão da autoaceitação. Né? Da segurança de ir em algum lugar sem o esposo junto, né? E aquele sofrimento foi de uma semana, como se fosse um luto mesmo, né? Mas depois desabrochou. Aí eu acho que isso me marcou bastante, porque mesmo com a falta de informação, mesmo ela num local inóspito, que obviamente não teria terapia naquele... Não tem terapia naquele local. Né? Ainda mais para neurodivergência. Falta muitos recursos naquela cidadezinha. Né? E hoje ela é outra pessoa, mesmo com a terapia online, né? Ela é feliz. Já teve um avanço. Mas foi um salto rápido demais. É isso que eu... Né? Você sabe como é que ela chegou até vocês? Você lembra? Deixa eu lembrar. Tipo... Me indicou, achei no Google, o marido procurou, alguém... Talvez. Foi através do Instagram do Pedro, provavelmente. Olha só. Você vê como é legal, né? Às vezes ela não foi. Eu fui atrás. Eu fiz a coisa mais estranha do mundo. Eu digitei autismo no Instagram. No caso dela, é alguém que indicou, algum familiar que indicou, que eram as pessoas que falaram, né, que ela era autista. E ela via o autismo como o quê? Como uma ofensa. Sim. Eles estão falando que eu sou autista, eu não sou autista. Eu vim aqui pra, né, provar que eu não sou. Eu falando pra minha esposa que a mãe dela era psicótica na época. Ela ficou possessa. Achou que... Não xinga minha mãe. Eu falei, não tô xingando. É a mesma coisa. Você falou... E eu já passei por essa situação de falar, olha, eu acho, com toda a delicadeza do mundo, que no meu caso não é muita, mas eu acho, pelo que eu tô vendo, quando eu tinha a idade dessa criança, eu tinha esses traços. Se o meu pai e a minha mãe descobrissem naquela época, minha vida ia ser outra. Então, não custa fazer... Perdemos o contato com a pessoa. Acabou. Essa é uma situação também interessante, né, que eu vejo muito, por exemplo, adultos que são diagnosticados e que os pais refutam esse diagnóstico, nem sempre por uma questão, né, de preconceito, de capacitismo, mas no sentido de se sentirem culpados. Exato. Né? E aí eles falam, meu Deus, né, meu filho tinha esse comportamento, sofreu assim e eu não consegui perceber. A minha mãe. E aí invalidam o diagnóstico. Não, você não pode ser autista. Na própria entrevista.
entrevista, eles não trazem. Uhum. Eles trazem uma outra realidade e o paciente fala, não, mãe, não é assim. Você lembra disso? Mas isso é normal. Ou então minimiza. Mas É o minimiza. normal, Ele reconhece que aconteceu, mas minimiza, né? Muito porque traz essa culpa. E é importante a gente minimizar essa culpa, né? Porque como nós falamos, era um diagnóstico que não se era falado, muito menos, né? Desculpa, há 20, 30 anos atrás, em escolas, em lugar nenhum. Né? Então, esses pais também, muitos também são neurodivergentes, Sim. outros não, mas não tinham como identificar isso, né, de uma forma precisa, aliás, se não fosse uma coisa muito grave. Eu quero deixar claro uma coisa, tem gente que deve estar assistindo e assistir outros episódios e falar, o Jorge fica falando muito dele. Cara, eu não estou falando isso por orgulho, eu estou me expondo. E é extremamente, no começo principalmente, foi extremamente desconfortável para mim me expor dessa forma, mas essa exposição tem um objetivo, tem um intuito. Fazer com que talvez você que esteja assistindo não passe pelo que eu passei. Então não é porque mas está falando de você toda hora tal. Eu preciso, porque é o exemplo que eu posso dar, só eu posso falar mal de mim sem apanhar de ninguém, entendeu? Só eu posso escancarar a minha vida e eu sei que a minha família também não vai me punir ou ficar chateada com isso. Quando eu falei da minha mãe, o que aconteceu? Eu cheguei, eu falei, ela não falou nada. Depois a gente teve uma outra... Eu vejo minha mãe de vez em quando, né? Apesar de a gente morar perto, e ela entende que, não, tá tudo bem, tá tudo bem. É um dos comportamentos. E aí, numa das conversas que a gente estava tendo, do nada, ela solta assim, mas eu não tinha como saber. Saiu. Não tinha mesmo. Eu falei, mas não tinha mesmo, mãe. Então, talvez é isso, né? Ela estava convivendo com essa culpa. Exato. Né? E é importante reduzir essa culpa. Eu falei para ela, mãe, não tinha como você saber, porque ninguém sabia na época. Eram as crianças mal educadas. Né? E tá tudo bem, não tem... Eu falei, fica tranquila, eu não estou procurando um culpado para nada. Porque eu poderia ter passado a minha vida inteira também sem saber. Foi uma conversa com um cara numa padaria que disparou o gatilho para todo o resto. O André não sabe, mas ele tem a minha gratidão por isso, porque facilitou demais todo o resto. Então, estou falando da minha mãe aqui, e às vezes tem uma mãe ou um pai que está assistindo e está com medo disso. Cara, você não sabe o bem que você está fazendo para um filho teu se você puder submeter para uma análise mesmo, né, para essa avaliação. Porque se não for, beleza, descarta. E se for, cara, a vida vai ser muito mais fácil para todo mundo. Não é só para você, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para os irmãos, para os familiares. Não tem... É que, eu não sei, vocês estão falando do Asperger ter sido trazido para o autismo, faz sentido porque os comportamentos são parecidos, mas como a gente está nesse momento de recente transição, as pessoas se assustam. Mas não quero que ele seja autista. Por quê? Porque quando fala autista para mim, a referência é o Dustin Hoffman no Rayman lá. Tem as partes legais de contar palito no chão sem poder, não precisa mexer. Mas também tem uma parte muito tensa de você olhar e falar assim, nossa, é uma pessoa ingênua, é uma pessoa literal, é uma pessoa que não consegue viver sozinha. Ali era um nível de suporte, sei lá... 2 para 3. 2 para 3, E que tem sofrimento. Eu acho que eu estou sempre batendo nessa tecla, né? Que é essa nossa missão. Tentar reduzir esse sofrimento, acolher essas pessoas, né? Reduzir os prejuízos, Sim, né? os prejuízos. Não dá pra gente falar do autismo como... Tudo bem, a gente tá falando que a neurodivergência é algo normal e, né, muitos findam a vida sem saber que é autista. É um sofrimento perene pro resto da vida. Né? E hoje, com a questão da conscientização, a gente consegue fazer com que esses indivíduos, né, passem por uma intervenção psicoterapêutica e sejam mais felizes e funcionais, que essa é a condição. Não é se adequar e mascarar, ou então fazer o que as pessoas querem, né? Sua condição é ser feliz e funcional. Sim, né? E as pessoas entenderem, cara, é o teu currículo, faz parte do teu currículo, né? Você mostra lá o que você estudou, aonde você trabalhou, cara, mostra quem você é. Tem gente que não vai me contratar. Bem feito para quem não te contratou.
não sabe o que está perdendo. Eu acho que o nosso papel é esse, falar muito, né? Falar sobre, para reduzir todo estigma e preconceito, né? Qualquer estigma e preconceito só se reduzem quando a gente fala, quando a gente educa, esclarece, né? Isso é importante. O objetivo do podcast é esse, trazer clareza para as pessoas, né? Para vocês verem, eu tô aqui, nós estamos no 4º episódio, tem o nosso episódio piloto. A Dani também, que é psicóloga e tem TDAH. Você tem algum transtorno? Vamos parar do lado de cá aqui. E a gente, de certa maneira, eu sei o exercício que é para a Dani estar aqui, entendeu? Eu sei o exercício que é para eu estar aqui, talvez para você também. Ninguém sabe a mãozinha aqui. Não dá. Outro dia pegou a mão aqui embaixo, mas assim... e as pessoas que muitas vezes vêm ser entrevistadas, que é o caso da Vanessa, da Andréia, que cada uma tem os seus transtornos também, mas estão aqui dispostas a levar um pouco... Se desafiando, né? Para compartilhar. Exato. Né? E mostrar que, olha, é possível, vamos lá, dá para melhorar, né? Dá para ter uma boa qualidade de vida. Não? E o legal disso tudo é o seguinte, né? Às vezes a gente se determina a ir para uma tal profissão ali, falar, não, eu vou ser o melhor nisso, e para isso eu preciso ter tais ferramentas. Se eu for um cara, sei lá, eu preciso ser bom de cálculo, se eu for médico eu preciso ser bom de não sei o quê, se eu for... E, cara, é isso que você carrega com você, o teu transtorno, com certeza ele tem uma finalidade. Às vezes, o fato de você não estar se encaixando é só por estar no lugar errado. Né? Eu vejo hoje, no que eu faço, o quanto isso me ajuda. E o que me atrapalhava eu suprimi. Eu deixei claro, eu vou lá e falo, gente, eu tenho essa parada aqui, então eu preciso da ajuda de vocês nisso. Agora, tem um contraponto que vai ser muito legal e vocês vão curtir, então vamos embora. E a galera pira com isso, entendeu? O fato de eu identificar padrões é um grande facilitador nesse mercado digital, que é um mercado que está nascendo agora e que as pessoas não entendem os padrões. Então, quando você fala, gente, aqui tem um padrão, os caras, nossa, como é que você sacou isso? Tem padrão aqui. Né? Quando vocês começaram a falar do autismo e do TDAH, deixa eu explicar o que é esse monte de rabisqueira aqui, que às vezes eu anoto e não falo nada. Esse aqui é o meu córtex pós-frontal. Então, para eu não ficar buzinando na minha cabeça com esses termos, eu ponho eles aqui. Eu falo, não vou esquecer porque já está aqui. E aí eu não preciso ficar ocupando espaço que nem o do carro da pamonha. Então, eu tirei da cabeça. E aqui vocês falaram sobre as semelhanças do autismo e do TDAH. Eu já estava aqui pensando, então beleza. Então, quem é autista tem 80% de chance, não lembro do percentual, de ter TDAH. Mas e o TDAH? Será que tem chance de ser autista? E o que será que os dois têm em comum e o que um tem e o outro não tem? Né? Eu já estava querendo criar uma pinha aqui na hora. Mas eu vejo que, pelo que vocês explicaram, é mais complexo do que isso. A gente pode fazer um episódio só disso. Nossa, aqui o TDAH... 1, 2, 3. Ele é chamado de... Né, quando a gente fala de TDAH, todo mundo associa a um transtorno de aprendizagem, um transtorno escolar. Né? Sim. Que aparece na escola. Não presta atenção. Falar, né, eu acho que eu não sei foco. Fala dessas condições neurodivergentes, estudar, ler, né? É nosso superfoco falar disso. É o que a gente mais fala, mas... Você tinha falado de exemplos, né? De exemplos de Faltou casos clínicos. O meu que... A sua história é bonita. Tá. Nossa, são tantas. Difícil. Mas tem uma que tá gritando aí. Tantas. Tem sempre uma que você fala, putz, essa foi... Eu acho que as mais, assim... Não uma história específica, né? Mas a validação. Eu acho que isso é o mais importante. O indivíduo ser validado e entender que tudo bem, tem aquela condição, tudo bem, você é diferente, né? E o que vai fazer com essa diferença? Como sofrer menos com isso? Então, validar isso é muito importante. Nossa, para mim é a parte mais gratificante. Você tira vários pianos das costas das pessoas. Eu mostrar que a pessoa, ela é capaz, sim, né? Já, por exemplo, atendi professores universitários com doutorado, pós-doutorado, e que estavam ali sempre se questionando, sempre tentando se encaixar com sofrimento, e enfim, você entender, não, tá tudo bem, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante. E aqueles que falam, né? Depois do diagnóstico, eu parei de querer.
Eu parei de pensamentos repetitivos de autoextermínio. De querer matar. Sim, isso também. Isso é muito Não, bom. isso aconteceu comigo. Super Entre importante. aspas, né? Você conseguir salvar a pessoa, que a pessoa tá ali na beira do precipício, do penhasco, né? Porque não se encaixa, porque não se acha. E a coisa mais louca é a seguinte, eu não tinha depressão, não. Eu não Era um acordava triste. desespero, eu entendo. Eu só falava, pô, isso aqui é matemático. É uma angústia. Se não tem solução, se eu não consigo levar um bom ambiente para a família com a qual eu convivo, é melhor eu não existir. É pura lógica. Exato. E é mais perigoso do que quando envolve emoção, porque Sim. por lógica você vai lá e faz. Entendeu? Você fala assim, beleza, então vamos resolver. Aí o que eu fazia? Não, segura a tua onda. Falta pouco. Né? Eu tenho um médico amigo meu que ele falava assim para mim, tá acabando, usava o termo tá acabando, ele falava assim, Jorge, até onde você consegue ir numa floresta? Eu falei, até o meio. Até onde você consegue entrar numa floresta? Eu falei, até o meio. Ele falou, exatamente, porque depois do meio você já não está mais entrando, você está saindo. Então eu olhava para a minha vida e falava, beleza, eu já passei do meio da floresta. Se eu conseguir chegar até aqui, eu já percorri metade do caminho. Então tá acabando. E hoje eu trago o termo tá acabando para mim de outra forma. É tipo, tá acabando essa fase maluca onde eu achava que eu era o cara incompreendido. Eu estou fazendo mudanças para que a coisa aconteça de uma forma cada vez melhor. Então, claro, existe uma tristeza, mas não era depressão. E isso é que é o mais perigoso. Às vezes alguém que está assistindo é pura lógica. A gente tem muito. Você fala, eu não presto para viver nesse... É inadequação, né? É. Se sentir Muitos pacientes inadequado, autistas. não pertencente, né? Então... Ideação suicida e às vezes muitos... Então é literalmente salvar vidas. Sim. Né? Às vezes com imagina, 8 sessões. O pessoal fala, ufa, achei que ia ter que morrer para encerrar com essa palhaçada toda. É muito louco. Né? A importância é que aquele paciente, por mais que ele não importa o parecer, o importante é que ele se veja naquele laudo, naquela conclusão, ou então naquela descrição daquela leitura comportamental e funcional que a gente fez dele. Né? Muitos até se veem. Mas como ele já vem com a intenção, né, de ter um nome, né, de ter um CID, de saírem com um CID, muitos se decepcionam. Porque eles já estão sugestionados que são autistas. Isso é muito comum, tá? Por mais que você faça um laudo bem consistente, bem robusto, com uma conclusão bem legal, descrevendo todo o perfil comportamental, emocional e funcional do paciente, muitos falam, não tem nada a ver comigo. Ele trouxe tudo isso durante a avaliação. Porque aí vem a negação. A negação de não ter o o- parecer naquele momento. vai E dar a mais gente fala, trabalho, a avaliação longitudinal, porque você tem uma condição que você, por exemplo, você cicla. Você trouxe que você tem depressão. Mas será que é depressão? Né? Quando a gente fala de ciclar, às vezes é importante a gente ressaltar. Um dos diagnósticos diferenciais do TEA, na avaliação, a gente percebe que é o transtorno afetivo bipolar. Né? Ciclar, eu tô triste, tô feliz. Tô triste, Picos tô e feliz. vales. Aham. Por quê? Qual que são os comportamentos que se assemelham ao TEA? A pessoa que está na fase do vale, né? Da depressão, do rebaixamento do humor, ela será retraída socialmente. Ela terá problemas de inabilidade social por conta de uma condição emocional de humor. Enfim, por conta do humor. Né? E os episódios de mania se confundem com hiperfoco. Né? Então, isso é muito comum. Quando a gente fala de episódios de mania, são os episódios em que ela tem um excesso de produtividade, ou então um excesso de falas, e fala, ou então um excesso de comprar algo específico de um tema ou de um assunto que ela gosta. Que vira né? um aumento de atividade dirigida, um hiperfoco. Isso. E que Isso se confundem muito. Então, assim, por isso a importância da avaliação de como ela era na infância, né? Lá no comecinho, a anamnese da infância, né? Com muito cuidado. Então, hoje a gente tem um diagnóstico diferencial, muitos, né? TOC, transtorno afetivo bipolar, o próprio TDAH, e confunde bastante. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado para não cometer, né, erros de diagnóstico.
não sermos levianos e darmos um parecer antes da hora. Não, nesse momento Sim. você não é avaliável. Na verdade, assim, nesse momento não conseguimos fechar. Isso não quer dizer que mais para frente a gente não consiga ter um parecer de neurodivergência. Mas nesse momento a única coisa que aparece é uma condição emocional, de outro tipo de transtorno. Não vem aquele papo maluco. Ah, então vocês estão me enrolando. Vocês querem passar por Vem mais direto. consulta, mais não sei Vem o quê. direto. Gente, o meu foi Vem. rapidão, tá? Então, nada a ver. Vem nada a ver, direto. como diz a... Já sofreu alguns tipos de... Tá querendo ganhar mais Agressividade. consulta? Meu Deus do céu. É, O ser humano tá estragado. tá né? querendo, acho que tá volta- querendo trazer o médico para me avaliar também. Mas é muito louco pra onde vai a cabeça da pessoa, né? Não faz sentido. Vai sim. Bom, Vai. falando da minha filha, você estava falando do TDAH e de como atrapalha na escola e tudo mais. Minha filha passou por uma situação meio maluca há uns dias atrás. E aí a gente está agendando umas sessões de Nesse momento, terapia. terapia, Psicoterapia. Uhum. psicoterapia. Qual a idade dela? Ela tem 18. Tá. A gente nunca vai ter certeza, mas tudo indica que ela foi vítima de um sequestro no motorista de aplicativo e a hora que ela sacou o que estava acontecendo, ela estava na Marginal Pinheiros, abriu a porta de trás do carro e se jogou. Ela pulou do Ela carro falou, e pai, morreu. achei que eu ia cair em pé a 70 por hora. Estava entre 70 e 80. Vocês conversam sem falar, né? Eu Sim. saquei agora, eu tô Aqui- aprendendo a... Controle beleza. de impulso. E, enfim, e aí, óbvio que ela não foi diagnosticada ainda, mas eu, por convivência com vocês, eu percebo que tem um TDAH severo ali, eu sei da dificuldade dela na escola, o tanto que ela teve, e a gente vai chegar nesse ponto de entender se é realmente isso. Mas você teve a oportunidade de ver a veia artística dela e as músicas que ela escreve, Genial. entende? Uhum. Então, o que eu falo às vezes é só o lugar que você está. Uhum. Se ela fosse trabalhar, que é o que eu encho o saco dela, filha, você tem que me ajudar, pô, procura aí edição de vídeo, por que você não trabalha de social media? Aí um dia ela falou, pai, eu não gosto. Eu falei, entendi. E aí ela vem agora e fala, pai, preciso ganhar dinheiro. Tá bom, você quer ganhar comigo, você tem que fazer o que eu sei fazer. Senão, você vai atrás do que você quer fazer. Tô te apoiando, né? E tô mesmo, a gente vai trabalhar forte o marketing do conteúdo dela agora. Mas... por um lado, ela tinha dificuldades na escola, Uhum. eu acompanhei isso, mas por outro, ela pega um negócio para escrever e eu desafio uma pessoa de 18 anos hoje, ainda mais com a qualidade de ensino que a gente tem, que está, infelizmente, triste, escrever como ela escreve. Assim, a conexão... ali, ok, em função do tipo de música dela, você tem as gírias e tudo mais, mas a cognição do texto... e a clareza das ideias. E o que ela fez com essa história do acidente? Virou uma música. Aí ela fez a apresentação, né? Ela fez uma apresentação do álbum novo e falou, gente, então, eu gravei uma música, eu fiz uma música, nem gravei em estúdio ainda, mas eu quero mostrar para vocês, essa música foi feita em função de uma situação XYZ que eu passei. Começou a cantar, o tonto aqui começou a chorar. Eu falei, que vergonha. Chorando. Sinal que melhorou, É. né? Mas aí ali tava todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Eu falei, puta, ela acertou a música. É essa. Né? Aí, enfim, a gente vai dar sequência no trabalho dessa e outras que você escutou ali. Uhum. Mas é funcional com qualquer ser humano. Você é funcional em uma coisa e em outra. Meu pai dizia assim, você tem que saber o limite da sua competência, porque a partir dali você fica incompetente. Nisso eu sou bom, nisso eu não sou. Então contrata alguém ou chama alguém que faça isso no seu lugar. E a mesma coisa, o teu transtorno ele pode te inabilitar para uma situação, mas pode ser um superpoder em outra. Uhum. Depende de como você quer enxergar, né? Sim. Os prejuízos são muitos, né, do TDAH. Muitos. Não é só desordem atencional, hiperatividade motora. Tem hiperfoco e TDAH também, né? Tem. Mas a questão maior do TDAH é controle de impulso implica numa questão de rompante de irritabilidade que faz com que essa pessoa tenha muitos problemas afetivos românticos, enfim, os relacionamentos conjugais, isso, enfim. Salto de carro de aplicativo.
Controle de impulso, na verdade. Entendi o olhar de vocês dois. Existem outras Controle coisas, né? inibitório. Isso, né? controle Isso é muito- inibitório, deficitário, filtro social também. Ah, E fora questão de gerenciamento de tempo. Muitos Sim, problemas muitos. nas atividades laborais, né? Inúmeros desdobramentos disso. Ela tudo. tem um despertador que é um pato. Né? Eu não sabia que no iPhone tem um toque que é um pato. Nem eu sabia. Aquele pato, ele começa às 8 da manhã e o coitado do pato chega meio-dia e ele tá rouco. Ele já tá... E eu não acordo. Eu falo, ela tem que assumir a bronca. Não adianta eu chegar todo dia jogar um balde de água fria ali para ela levantar. Uma A hora, questão da hiperativação noturna, né? Às vezes só que à muitos noite- trocam o dia pela noite. Né? 3 da manhã eu tô escutando ela cantar e gravar. É isso. Eu curtia fazer isso. Eu vivia a madrugada trabalhando, eu preferia. Uhum. Então, deixa ela. A hora de errar é agora, a hora de arriscar é agora, ela tem que fazer. Sim. Mas porque eu entendo, o viver nesse meio, esse pouco tempo que eu estou vivendo, também me trouxe ferramentas para entender isso. Porque eu ficava irritado. Pensa, Dani, sou eu que recolho a roupa do varal da minha casa. Você não precisa passar, Dani, eu dobro aquilo. É uma simetria. Tem um montinho de toalha ou de camiseta. Aí minha filha vai pegar uma camiseta para usar. Puxa de baixo. Passou o Tasmânia ali. Eu olho e falo, filha, respiro. Bagunceiro, desorganizado. E aí uma vez eu falei, não, agora você vai arrumar. Mas eles nem percebem. Ela falou, Eles mas... não, eu não, também. olhou e falou, o que eu Começou fiz? assim. Ela olhou e falou, o que eu fiz? Eu falei, ó, você vai arrumar? Uhum. Ela foi arrumar, eu pensei, melhor não pedir mais para arrumar. Uhum. Piorou. Mas aí eu comecei a entender, falei, cara, ela Ela funciona de nem outro vê, às jeito. vezes. Não. Eu falo por mim, porque o Márcio às vezes fala assim, você viu o que você deixou aqui? Ah, eu ia guardar. Mas mentira, não tinha nem percebido que deixei a embalagem lá sem jogar no lixo, por exemplo. A minha filha tá assim, Uma ela distração ela o enxuga o tempo copo todo. com o pano de prato, tá conversando com tá, e pega e pendura ele. Só que ela pendura no ar. O pano de prato cai no chão. Então, o pano de prato caiu no chão. É bem Presta significativo, atenção, né? É bem É significativo. muito doido. Sim. Eu fico olhando e falo, meu Deus. É bem significativo. E hoje, antes eu ficava irritado. Uhum. Eu falava, pô, puta A falta de adolescência atenção. também piora um pouquinho, Sim. na verdade. É. Aparece mais, né? Hoje eu olho e eu entendo. Eu falo, cara, não adianta eu brigar com isso. É a mesma coisa que alguém brigar comigo e falar, você tem que sorrir mais. E eu tinha problema. A minha esposa, até uns anos atrás, ela olhava para mim e falava assim, você tem os dentes tão bonitos, por que você não mostra? Porque eu sorria de boca fechada. Uhum. Hoje, nem sei como é que eu sorrio, mas acho que eu devo estar mostrando os dentes. Porque Sim, você eu mostrou me algumas policiava. vezes aqui. Eu me policiava. Sim. Eu ia rir de alguma coisa. Uhum. Era isso. Eu acho tão engraçado que assim, a gente tá próximo aqui, é outra pessoa. Uhum. Mas não por ser mais desinibido, mas por ser mais seguro Sim. de si, entende? Sim. Uhum. É outra pessoa, então assim, você percebe essa segurança. Uhum. Então, se essa expressar. segurança era um masking violento. Eu tinha um chefe que ele falava assim, cuidado que o Jorge, mesmo quando não tem certeza do que está falando, dá a impressão de que ele domina o assunto. Uhum. E era masking. Eu falava as coisas e eu entendia como representar bem, Uhum. né? E depois eu falei, não precisa ser assim, cara. Eu não sei. Tá tudo bem. E se eu sei, eu vou falar com quem está dominando. E se eu tiver que perguntar coisas ou explicar as minhas doideiras, também eu vou explicar. Uhum. Entendeu? A gente pode marcar outro para falar, Sim, né? tem Sobre, muitos. sobre assuntos mais profundos ainda, falar mais do TDAH. Eu acho que a gente pode marcar vários. Sim. Eu acho que a gente não precisa convidar mais ninguém. Vamos ficar os três aqui conversando. e Traz, Dá pra né? conversar falar, muitas coisas. Né? afunilar bem os assuntos, falar, né, sobre o TDAH, fala bastante dos diagnósticos diferenciais, Uhum. do quanto é diferente o TEA na infância, fazer a avaliação de uma criança, né, é importante, sim, para intervenção precoce, mas fazer a avaliação do adulto Uhum. é muito importante para a gente minimizar os prejuízos emocionais. Não, Né? como vocês podem ver, é libertador. Libertador. Sim, muito. E como vocês podem ver também, ou como você que está assistindo pode ver, não vai ser a última vez que o doutor Pedro Hermínio vai estar aqui com a gente, vai estar outras com certeza. Se não Foi quiser ótimo. vir, a gente manda buscar Não, eu venho, e traz sim. na força. E então aproveita. Se você tiver alguma dúvida, se quiser deixar algum comentário, aqui embaixo do vídeo tem a área de comentários. Deixa aí os seus comentários, suas dúvidas, e aí nos próximos episódios com ele a gente pode responder também. Lembrando que este podcast tem o apoio
de Clínica Terapeutiar. Se você não assistiu a parte onde a gente explicou como tudo funciona, diagnóstico, volta e assiste, porque vale a pena. E todos os outros também têm. E obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Obrigado, Pedro. Foi muito legal. Eu que agradeço o Ótimo, convite. foi Foi muito bom. muito bom. Obrigado pela oportunidade. Né? E Muito teremos Obrigada por novas vir. conversas aí. Obrigado. Com André. certeza, assuntos inesgotáveis. Até mais. Boa Até noite. mais, boa noite. Não, Até a boa noite para próxima. nós. Eu não sei que hora que você está assistindo. Até mais. bom. Até mais. Até logo. Até logo.